Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 19. Capítulo 194. Dentro de um armazém. Sasuke. Naruto Uzumaki olhou para Uchiha Yoru com uma expressão relutante. Depois de confirmar que era apenas mais uma pessoa, seus olhos perderam o brilho e ele se encostou fracamente na parede, murmurando baixinho: Sasuke. Dentro do armazém, o grupo que havia chegado correndo, especialmente Yamato, exibia uma expressão de desculpas enquanto se desculpava repetidamente com Kushina. Sinto muito. Naruto foi muito impulsivo. Yamato continuava a pedir desculpas a Kushina, enquanto Sakura suspirava pesadamente na frente de Naruto e explicava-lhe a situação bizarra, tentando ajudá-lo a aceitar a realidade. A realidade era que este mundo não lhes pertencia. Este é um mundo diferente do nosso. Embora ainda existam as 5 grandes nações ninjas, Konoha e até mesmo o clã Uchiha. Nesse momento, Sakura lançou um olhar discreto para aquela figura, depois baixou o olhar, consternada, e tentou consolar Naruto. Naruto, segundo o Capitão Yamato, contanto que derrotemos Mukade, poderemos retornar. Caramba! Naruto cerrou os dentes e, a contragosto, lançou um olhar para a figura que se parecia tanto com Sasuke, ou melhor, a quem Sasuke se assemelhava tanto. Em termos de altura e aparência, essa pessoa superava Sasuke em todos os aspectos. Até mesmo as técnicas de Chidori e o Rasengan que ele havia demonstrado anteriormente os deixaram atônitos. Os Uchiha deste mundo pareciam absurdamente fortes. Naquele momento, Yamato, que parecia sem jeito enquanto se desculpava com Kushina, ficou inquieto. Provavelmente a outra parte já havia descoberto o desenvolvimento de seu mundo através da sondagem de memória. Eventos como o massacre do clã Uchiha. Quem poderia imaginar a reviravolta que esse conhecimento traria para o mundo? Princesa Sarah, por favor, liberte nossas famílias. Exatamente. Caso contrário, não seremos educados a respeito disso. Não há necessidade de ser assim. A princesa Sarah foi enganada. Na verdade, o armazém estava um caos, especialmente entre um grupo de mulheres. Essa cena reacendeu a raiva que Kushina acabará de reprimir. Calha a boca. Seus tolos impulsivos e egocêntricos que só causam mal e acham que sabem tudo. A voz fria e furiosa de Kushina, carregada de intenções assassinas, silenciou o armazém instantaneamente. Afinal, a princesa Sarah e aquele grupo de mulheres eram pessoas comuns. No entanto, ao ouvir as palavras dela, Naruto também demonstrou sua raiva. O que você disse, sua mulher feia? Dessa vez, os olhos de Kushina estavam cheios de fria indiferença enquanto ela apontava diretamente para o grupo de mulheres igualmente egocêntricas. Sua voz aguda e repreensiva. Pelo seu falatório caótico eu já percebi. Vocês não passam de mulheres egoístas e sem cérebro que só se importam consigo mesmas. Claro, pode haver conspirações em curso, mas Horan é inerentemente uma nação fraca. Para um país se desenvolver, sacrifícios são necessários. Suas famílias foram levadas apenas para criar armas para proteger o país. As palavras de Kushina estavam repletas de raiva. Somente alguém que tivesse experimentado a dor da aniquilação de um clã e de uma nação poderia compreender essa verdade. E isso só aumentava seu desprezo por essas pessoas egoístas. O que você sabe? O que há de errado em querer recuperar suas famílias? Por que eles deveriam ser tratados dessa maneira? É tudo por causa da tal ambição? Naruto também respondeu com raiva, seu tom justo conquistando a concordância de Sakura e Sai, que acharam que ele não estava errado. Por qual motivo? Nesse instante, Kushina riu com raiva. Que ridículo! O que você questiona é a ambição. Você sequer entende? Horan é apenas um pequeno país, incapaz de sobreviver a uma guerra. Pelo contrário, um líder ambicioso pode intimidar os outros. Somente líderes com poder e ambição podem proteger. Você quer que todas as famílias deles voltem, mas quem vai proteger este país? Não grite suas opiniões com arrogância como se fossem verdades absolutas. Sua presunção me dá nojo. Impor suas crenças a todos os outros. Quem você pensa que é? Enquanto falava, Kushina encarava Naruto com um olhar rouco. Naquele momento, ela nunca havia encontrado alguém tão insuportável de se olhar. Seu pirralho. Os olhos furiosos de Kushina ardiam de raiva. Ela temia que as diferenças neste mundo alternativo pudessem fazê-la perder seu único apoio. Ela pertencia a Yoru. Ninguém mais tinha permissão para isso, nem mesmo uma versão alternativa dela mesma. Ela jamais permitiria. O que você disse? Naruto, ao ouvir os insultos grosseiros, ficou furioso. Que direito você tem de dizer essas coisas? O que há de errado em querer encontrar seus maridos e irmãos? Por que eles têm que pagar pelas ambições de gente como você? Por uma sensação passageira de satisfação, você deixaria uma nação inteira enfrentar a destruição? Sem um país para protegê-los, quem os protegerá? Eles mesmos? Nesse momento, Kushina esboçou um sorriso desdenhoso e lançou um olhar para o grupo de mulheres comuns no armazém. Só de olhar para os seus números, posso afirmar que este país devia ser incrivelmente pobre. Aliás, segundo a nossa inteligência há 6 anos, Horan era uma nação pobre e pouco povoada. Se você analisar isso da perspectiva do seu país, alguém ambicioso pode separá-lo temporariamente da sua família, mas também lhe proporciona estabilidade e paz. Mesmo assim, você não demonstra gratidão. Nesse momento, Yoru deu um tapinha leve no ombro de Kushina, permitindo que ela desabafasse sua raiva em silêncio. Desde o início ele havia considerado muitas possibilidades, mas não esperava que Kushina fosse tão profundamente afetada. E você? Kushina voltou seu olhar zombeteiro para os supostos ninjas de Konoha do futuro e debochou. Aposto que o Horan do seu mundo já foi destruído há muito tempo. Você. As palavras de Kushina fizeram o rosto de Naruto ficar vermelho de frustração. Quando se tratava de discussões, ele geralmente era imbatível, mas desta vez, ele havia encontrado alguém que era praticamente sua mãe, e perdeu completamente. E vocês, os tais ninjas de Konoha? Não satisfeita em apenas repreender Naruto, Kushina se virou friamente para Yamato, Sakura e Sai.
Em nome dos seus supostos camaradas, vocês desconsideram completamente as outras nações. Pensam que estão certos, mas quem pensam que são? Alguma vez já carregaram o fardo da sobrevivência de uma nação? Você sabe o tipo de pressão que um país enfrenta? Como você acha que Konoha foi construída? Não foi através de guerras, derramamento de sangue e saques que ela conquistou as terras mais férteis do mundo ninja? Nesse momento, Kushina zombou novamente. Parem de fingir que são santos. E não transformem seus ideais ingênuos em uma visão de mundo universal. Isso só acontece porque vocês ainda não encontraram alguém mais forte do que vocês. Se encontrassem, essa pessoa imporia seus ideais a vocês com a mesma facilidade. E você? Ela lançou um olhar furioso para Naruto, o rosto pálido de raiva, e seu desgosto por ele só aumentava. O que você pensa que é? Ao ver tudo aquilo acontecer, Yoru não pôde deixar de admirá-la secretamente. Sem saber, Kushina havia chegado a esse ponto. Como ela mesma dissera, o famoso jutsu da conversa de Naruto sempre começava com a derrota física do oponente, seguida pela exploração de suas vulnerabilidades emocionais. Se fosse o Naruto do início da série, sua personalidade resiliente e otimista poderia até ser admirável. Mas conforme a história avançava, ela se tornou cada vez mais irritante. Ele tinha seus ideais, mas o que lhe dava o direito de julgar os ideais dos outros como errados? Que direito ele tinha de impor suas crenças aos outros e exigir que o reconhecessem como correto? Seus supostos ideais corretos permitiam até mesmo perdoar pessoas como Obito, que assassinou camaradas, pais e inúmeras pessoas em Konoha, contanto que elas vissem a luz. Mas e aqueles que foram mortos? Seriam eles apenas uma piada, sacrificados em nome de seus ideais de justiça própria? Não zombe do Obito. Quando Naruto gritou essa frase foi o cúmulo do nojo. No esconderijo improvisado do armazém, o grupo de mulheres comuns tremia ao olhar para a mulher que as repreendia como se fosse uma rainha pairando sobre elas. O rosto de Sara estava pálido e sua mente fervilhava de pensamentos, dividida entre sua mãe e o ministro Mukade. Quem estava certo e quem estava errado? Talvez Mukade estivesse errado, mas sua ambição deu ao país uma chance de sobreviver à guerra. Essa mesma ambição também poderia levar à sua ruína, mas a força era a base para a busca da sobrevivência. Sua mãe, por outro lado, era apenas alguém que vivia em um conto de fadas, ansiando por um sonho inocente e belo. No entanto, diante da guerra, tais sonhos não podiam ser resistidos. Era como se fosse outro mundo, onde Horan já havia se tornado uma ruína e deixado de existir sob o reinado de duas rainhas sucessivas. Você está zombando dos meus sonhos? Nesse instante, Naruto encarou friamente a mulher ruiva à sua frente, com os olhos cheios de fúria. Ele não se importava com os discursos prolixos da outra parte. Ele só sabia que seguir seu caminho ninja, buscar um futuro melhor para todos, era a coisa certa a fazer. Seus sonhos. Kushina sorriu friamente, envolvendo Yoru levemente com os braços ao seu lado e zombou. Parece que aquela garotinha ali comentou que o Sasuke que você está procurando se tornou um ninja renegado. Mas, sinceramente, eu entendo. Afinal, se eu tivesse que conviver com um idiota como você, pensaria que o Sasuke seria o único normal aqui, pelo menos ele entende o que é vingança. Embora Kushina tivesse aprendido pouco sobre esse Sasuke, ela conseguia entender seu raciocínio. Ele se tornou um ninja renegado por vingança. Os ideais de cada um não eram inerentemente errados. O problema era simplesmente que a força deles não era suficiente. Um ambicioso senhor da guerra, se possuísse a força aterradora necessária para unir o mundo ninja, seria um anjo da paz. O deus dos ninjas, Hashirama Senju, não era um exemplo perfeito disso? Não ouse insultar Sasuke. Sasuke era o oposto de Naruto, e no momento em que o outro mencionou, Naruto imediatamente perdeu a paciência. Ao mesmo tempo, Yamato, Sakura e Sai se apresentaram para ficar ao lado de Naruto. Num instante, assim que o confronto começou, Kushina revelou um sorriso frio. Então, parece que vocês romperam os seus próprios bloqueios. Não me admira que esse pirralho se atreva a me provocar. É tudo uma manobra para ganhar tempo. Yamato ergueu as mãos desajeitadamente em um gesto de rendição. Ele não queria lutar. Naruto é um bom garoto. Isso é apenas um mal-entendido. Nós só queremos voltar para o nosso mundo. Não temos outras intenções. Nenhuma outra intenção? Naquele instante a voz calma de Yoru ecoou enquanto ele se colocava lentamente em frente a Kushina. Você afirma que não deseja interferir em nosso mundo, então por que se intrometeu nas escolhas da rainha de Horan? Se ela morrer, Horan poderá sobreviver sob o poder desses fantoches. Se ela viver, uma nação conhecida por ter fantoches poderosos não terá permissão para existir, nem por outros países nem pelo Sunagakure. Apesar da expressão calma de Yoru, uma irritação crescente já se instalava dentro dele. Só encontrando pessoas assim é que se podia perceber o quão irritantes elas eram. Mas sua paciência estava se esgotando. Naruto, corra! Yamato percebeu imediatamente a fugaz intenção assassina nos olhos de Yoru. Somando-se a isso as palavras e pensamentos anteriores de Kushina, uma ideia aterradora se formou em sua mente. Naruto, corra! Este mundo é diferente do nosso, eles estão atrás da sua Kyuubi. Ao perceber isso, Yoru reagiu rapidamente, e tanto Sakura quanto Sai se prepararam para entrar em modo de combate. No entanto, quando Yoru estava prestes a fazer um movimento, algo sem precedentes aconteceu. Kushina, pela primeira vez, agarrou seu braço com a voz rouca. Yoru! Seus olhos avermelhados e injetados de sangue estavam cheios de pânico e inquietação, como se ela fosse ser abandonada a qualquer momento. Essa cena fez Yoru dar um tapinha carinhoso em seu ombro. Kushina, a pessoa que você é neste mundo é quem você realmente é. Eu te apoio. Naquele momento, os dois se conectaram, e Yoru compreendeu a complexidade das emoções de Kushina. Deixe comigo. Ao ver que Yoru escolheu confiar nela, lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Kushina. A gentileza de Yoru não havia mudado. Seu olhar continuava tão puro como sempre. Jinchuriki da Kyuubi. No instante seguinte, Kushina respirou fundo e virou a cabeça para encarar friamente seus adversários.
Não me importo com o seu mundo, mas o meu está em guerra. E o sonho de Yoru é se tornar Hokage e derrubar o regime perverso da vontade de fogo do terceiro Hokage. Estou lhe dando uma última chance. Não se intrometa nos assuntos do nosso mundo. Volte. As palavras finais foram bradadas por Kushina, dando vazão a todas as emoções que havia reprimido. Desde o momento em que soube da existência do outro mundo, ela ficou completamente desorientada. Daquele pirralho loiro irritante e extremamente frustrante à sua frente, ela sentiu uma energia familiar. Foi por isso que ela entrou em pânico. Como isso era possível? Como? A outra versão dela naquele mundo, droga. Droga, todos mereciam morrer. A outra versão dela havia traído Yoru. Isso era algo que ela jamais permitiria. Seus bastardos. Eu nunca permitirei que vocês mandem Sara para a morte, nem jamais reconhecerei seus ideais. Esse é o meu caminho ninja, Uzumaki Naruto. Quando Naruto gritou seu nome com raiva, as pupilas de Kushina, que estava do outro lado da mesa, de repente se transformaram em olhos bestiais vermelho sangue, e ela perdeu completamente o controle. Naruto, tenha cuidado. Este mundo é diferente do nosso. Eles são todos ambiciosos. Liberação de madeira, parede de travamento de madeira. Uma fileira de pilares de madeira surgiu instantaneamente do chão, formando uma barreira defensiva. Contudo, com um estrondo alto, a barreira foi destruída pela enfurecida Kushina, que brandiu um Rasengan. Naruto, imprudente como sempre, rugiu apaixonadamente. Seu ladrão. O Rasengan é um jutsu do quarto Hokage, não é invenção de algum tal de Yoru. Naruto não tinha ideia do estrago que suas palavras causaram. A intenção assassina de Kushina aumentou instantaneamente quando ela rugiu furiosamente. Vou arrancar sua boca. A visão de seus cabelos loiros brilhantes enfureceu ainda mais Kushina. As coisas que ela não queria admitir continuavam sendo provocadas por aquele pirralho repetidamente. O quarto Hokage era Yoru. Nunca poderia ser outro. Nunca. Se ela realmente o tivesse traído, isso significava que o outro mundo estava errado. Um pensamento aterrador invadiu seu coração. Apague o outro mundo. Capítulo 195. Como ousa? Eu absolutamente não vou te dar atenção. Uzumaki Naruto rugiu de raiva e impulsivamente avançou mais uma vez. Com determinação inabalável, um Rasengan azul brilhante se formou instantaneamente em sua palma, que ele arremessou contra seu oponente. Ao presenciar essa cena, as pupilas de Kushina brilharam com uma intensa intenção assassina, e ela não se conteve mais. Vou te despedaçar, seu pirralho. Enquanto os dois gritavam furiosamente, Rasengans azuis brilhantes apareceram simultaneamente em suas palmas num instante. Naruto! Yamato gritou alarmado e furioso, sua voz se elevando em ansiedade. Sakura, sai, este mundo é completamente diferente do nosso. Todos aqui são rebeldes ambiciosos tentando derrubar o regime do terceiro Hokage. Droga! Então o clã Uchiha deste mundo começou a planejar seu golpe tão cedo assim? Yamato praguejou baixinho. Em seu mundo, ele era um ninja do estilo madeira sob a proteção do terceiro Hokage, criado com os ideais da vontade do fogo. Naturalmente, ele acreditava que o clã Uchiha deste mundo estava tentando uma rebelião. No instante em que os dois Rasengas colidiram, uma explosão de poder aterradora irrompeu. Seus olhares se encontraram, e naquele instante, pareceu que estavam destinados a se enfrentar. O Odama Rasengan. Tanto Naruto quanto Kushina demonstraram expressões de choque quando Rasengans gigantescos se formaram em suas mãos esquerdas enquanto seus Rasengans da mão direita colidiam. As duas enormes esferas espirais giravam descontroladamente, exalando uma energia avassaladora. Maldito ladrão! Naruto rosnou furiosamente ao ver o familiar Odama Rasengan na mão de Kushina. A força descomunal da onda de choque de chakra os arremessou para fora do armazém e para as ruas. Pirralho! Um zumbido penetrante de chakra ecoou pelas ruas, fazendo as pupilas de Yamato se contraírem em choque. Ele exclamou, impossível! Como ela também conhece esse jutsu? Esse é o estilo vento de rank S mais avançado do Naruto, Rasen Shuriken. Sakura olhou incrédula para a cena que se desenrolava diante dela. Em meio à poeira e aos destroços, Kushina, com seus cabelos vermelhos esvoaçantes, rapidamente formou um Rasen Shuriken de estilo vento aterrador na palma da mão. Do outro lado, em meio à fumaça, 3 Narutos criavam seus Rasen Shurikens de estilo vento. De jeito nenhum. Como ela conhece o estilo vento, Rasen Shuriken que eu inventei. Naruto ficou estupefato, com uma expressão de total descrença. Assim que o Rasen Shuriken tomou forma, 2 de seus clones das sombras desapareceram instantaneamente. Pirralho, parece que você ainda não dominou completamente esse jutsu. Você ainda precisa de clones das sombras para te ajudar. Então, quem é o impostor aqui? Embora Kushina estivesse igualmente chocada por Naruto possuir o mesmo jutsu que ela, sua raiva só aumentou. Ela não queria nada mais do que eliminar aquele incômodo loiro à sua frente. Isto é mal. Yamato, tomado pela tensão, gritou e correu para ajudar. Mas assim que se moveu, uma figura apareceu diante deles. Fiz uma promessa a Kushina, então, por favor, não interfira nesta batalha. Uma voz calma ecoou quando Yoru bloqueou o caminho deles. Sakura e Sai ficaram tensos, com suor escorrendo pelo rosto. Tão rápido. Ele é mais rápido que o Sasuke. E mais forte. Sakura engoliu em seco, nervosa. Em seu mundo, eles já tinham testemunhado o crescente poder de Sasuke, mas este homem estava em um nível completamente diferente. Não temos más intenções. Yamato ergueu as mãos, tentando explicar, mas Yoru zombou. Não há mal nenhum nisso, então você não deveria interferir na trajetória do nosso mundo. Se você quebrar as regras primeiro, não nos culpe por retaliar. A voz de Yoru tinha um tom arrepiante. Ele se virou ligeiramente, lançando-lhes um único olhar. Aquele olhar por si só os encheu de terror, seus olhos haviam se transformado, os 3 Tomoe de seu Sharingan se unindo para formar o Mangekyou Sharingan. Se vocês podem vir ao nosso mundo, nós podemos ir ao seu com a mesma facilidade.
Aquele olhar sinistro silenciou o trio, especialmente ao verem o frio e superior Mangekyou Sharingan. Yamato e Sakura ficaram completamente atônitos. Mangekyou Sharingan. Yamato e Sakura encararam aqueles olhos em choque. Que tipo de mundo insano era aquele? Um mundo onde o clã Uchiha planejava derrubar o terceiro Hokage e o Jinchuriki da Kyuubi tinha laços estreitos com o clã Uchiha. Sai, tendo crescido nas fileiras impassíveis da raiz, manteve-se estoico. Mas, dentro dele, uma inquietação começou a surgir ao perceber que não conseguia enviar nenhuma informação de volta para o seu mundo. Enquanto Yoru os detinha, uma enorme explosão ocorreu à distância, fazendo com que os rostos do trio empalidecessem. A Kyuubi, Uchiha e Yoru, somos ninjas de Konoha de outro mundo. Não há necessidade disso. Se a Kyuubi enlouquecer, será desastroso para ambos os lados. E você mencionou que este mundo ainda está em guerra. Com base na minha análise, isso deve estar ocorrendo durante a Terceira Guerra Ninja. Se o Jinchuriki da Kyuubi aparecer na Terra do Vento, isso poderá desencadear um conflito internacional ainda maior. É preciso reconhecer que Yamato, que tinha a confiança da quinta Hokage Tsunade e foi escolhido como segundo líder do time 7 depois de Kakashi, compreendeu rapidamente a situação e elevou a tensão. No entanto, Yoru apenas grunhiu com desdém. O rosto de Yamato se contorceu em desespero. Ao longe, um estrondo ensurdecedor ecoou quando um enorme prédio desabou em escombros. Dos destroços, o chakra de Naruto irrompeu descontroladamente, transformando-se no aterrorizante modo chakra da Kyuubi. 3 caudas se agitaram violentamente e logo em seguida, uma quarta começou a surgir. Vendo isso, Yamato gritou com urgência. Pare! Se isso continuar, Naruto não conseguirá se controlar. Mas, de repente, outra onda aterradora de chakra da Kyuubi irrompeu nas proximidades, deixando Yamato e Sakura em choque. Em meio às ruínas, 4 caudas de chakra vermelhas balançavam atrás dela enquanto Kushina emergia calmamente da fumaça e da poeira. Com apenas 4 caudas, você já perdeu o controle? Que fracasso patético! Se você tivesse o sangue do Yoru, não teria como ser tão fraco. Você nem deveria existir, você desonra a linhagem do clã Uzumaki. A voz de Kushina estava mais fria do que nunca, seus olhos carmesins, semelhantes aos de uma besta, repletos de intenções assassinas. Ela não demonstrou nenhuma piedade. Um pirralho arrogante e egocêntrico como você. Não me admira que não consiga proteger seus camaradas. Apesar do seu poder, você deveria tê-lo usado para ajudar seu suposto camarada Sasuke a buscar vingança. Mas tudo que você faz é gritar e reclamar. Não é à toa que ele te abandonou. As palavras duras de Kushina reverberaram, levando Naruto ainda mais à loucura. Ele soltou um rugido ensurdecedor. Nem pense em falar do Sasuke. Enfurecido ao ouvir o nome de Sasuke, Naruto sucumbiu completamente à sua raiva. Quando a quarta cauda emergiu, seu corpo se transformou em uma terrível besta humanoide com cauda. Em nítido contraste, Kushina permaneceu em sua forma humanoide racional, uma comparação arrepiante entre as duas. As ondas de choque da batalha atraíram a atenção de inúmeros soldados fantoches de Horan, que avançaram em direção aos combatentes. Em sua forma de 4 caudas, o poder devastador de Naruto destruiu tudo ao seu redor. Até mesmo os soldados marionetes mais fortes foram obliterados pela força avassaladora das ondas de choque. Enquanto isso, um grupo de civis aterrorizados, escondidos em um armazém, assistia à batalha horrorizados. Em meio ao confronto caótico, a destruição revelou involuntariamente uma fábrica subterrânea onde os soldados fantoches de Horan estavam sendo produzidos em massa. Irmão mais velho, pai. Ao avistarem seus familiares, o grupo de mulheres gritou de alegria e correu em direção a eles. Apenas a rainha Sara de Horan permanecia ali, com os olhos vazios enquanto contemplava seu país. O ambicioso ministro Mukade e as mulheres egoístas e míopes, que só se importavam em fugir com suas famílias. Que droga! Este é o meu país. Vocês, estrangeiros, jamais o destruirão. Mukade se transformou em um enorme boneco de centopeia, tomado pela fúria ao ver seu país sendo devastado. Com o poder infinito e aterrador das veias do dragão o fortalecendo, ele passou de ser facilmente destruído no início a mal conseguir participar da batalha. O poder destrutivo de 2 Jinchuriki no modo 4 caudas era impressionante, especialmente porque Naruto não conseguia controlar esse poder, ao contrário de Kushina, que o dominava há muito tempo. Embora a destruição causada por Kushina parecesse menos avassaladora, cada confronto lhe permitia levar vantagem. Isso porque Kushina tinha controle total sobre seu poder, mantendo-o racional e contido. Kushina. Ao ver Kushina naquele estado sombrio e frio, completamente diferente de como ela era normalmente, Yoru não pôde deixar de balançar a cabeça levemente. Isso não o incomodava, pois ele sempre se mantivera acima de tudo aquilo. Para Kushina, porém, era diferente. Ela acreditava ter sido traída pela versão de si mesma de outro mundo. E a existência de Naruto Uzumaki, aquele pirralho loiro, não passava de uma aberração aos seus olhos, uma mancha que ela queria apagar. À medida que o conflito ideológico com Naruto se intensificava, ela perdeu completamente o controle. Ela se recusava a admitir e jamais aceitaria isso. Ela estava determinada a eliminar a outra versão de si mesma do outro mundo. Com um leve suspiro de Yoru, os tomoes giratórios em seu Mangekyou Sharingan começaram a girar. Num instante, a paisagem ao redor mudou. Yoru, surgindo repentinamente em um esgoto escuro, Kushina congelou na escuridão extrema. Sentindo o calor ao redor de sua cintura, seus olhos se encheram de lágrimas. Yoru, confie em mim. Eu jamais te trairia. Qualquer traição merece a morte. Kushina falava de forma incoerente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao mesmo tempo, por trás das enormes barras de bronze à sua frente, um par de olhos bestiais e aterrorizantes se abriram de repente. Droga! Por que essa mulher ainda está viva? No instante em que a Kyuubi selada dentro de Naruto abriu os olhos e viu a mulher ruiva à sua frente, suas pupilas dilataram em choque. Impossível!
Como é possível que essa mulher ainda esteja viva? Calha a boca, raposa imunda. À beira do colapso, Kushina rugiu furiosamente para a raposa perturbadora. A Kyuubi estremeceu, suas pupilas dilatando-se como pires, completamente atônita. Impossível. Atrás de Kushina surgiu outra enorme gaiola de bronze, irradiando a mesma aura da Kyuubi. Pior ainda, a Kyuubi na jaula em frente estava presa por inúmeras correntes douradas, em condições muito piores que as suas. Droga! Kushina Uzumaki, como você ousa me tratar assim? A Kyuubi dentro de Kushina tinha uma existência ainda mais miserável. Ela rugia de raiva, mas no instante seguinte, quando as duas Kyuubi se encararam através das gaiolas, ambas ficaram em choque. Como isso é possível? As Kyuubi dentro de Naruto eram visivelmente menores, enquanto as Kyuubi dentro de Kushina eram significativamente maiores. Afinal, a Kyuubi de Naruto era apenas metade de sua forma original. Naruto! Enquanto a Kyuubi dentro de Naruto rugia em choque, o chão aquoso do espaço selado começou a borbulhar. Naruto também apareceu lá dentro. Droga! Que diabos está acontecendo, pirralho? Essa situação, além da compreensão da Kyuubi, a deixou furiosa. A Kyuubi adversária não era apenas sua metade ausente, era ainda mais forte. Chega de barulho! Uma voz fria ecoou, silenciando a Kyuubi atrás de Naruto. Ela rosnou de raiva, mas quando se virou para olhar, deparou-se com um par de Mangekyou Sharingan que nunca vira antes. Que olhos! Impossível! A Kyuubi exclamou em choque. Enquanto isso, Yoru permaneceu calmo, com uma expressão indiferente. Aconchegando Kushina com um braço para confortá-la, ele começou a caminhar lentamente em direção a Naruto, que estava paralisado. Droga! Me solta! O que você está tentando a um? Com um gesto impaciente da mão de Yoru, a boca de Naruto foi instantaneamente selada. Nesse mundo mental, nada era mais eficaz do que o poder do Sharingan. Pare de gritar. Isso te faz parecer fraco. Encarando Naruto, Yoru balançou a cabeça em desapontamento. Este era para ser o tal filho do destino? Vê-lo pessoalmente foi uma decepção total. Um pirralho barulhento e ignorante. Ambos eram reencarnações de Asura, mas a diferença entre Hashirama e Naruto era gritante. No mínimo, Senju Hashirama tinha ideais tangíveis e liderou o mundo ninja do caos do período Sengoku para a era dos sistemas de vilas. Foi um progresso, por menor que fosse. E Naruto Uzumaki? Seus gritos sem sentido e ideais vazios não trouxeram nada para o mundo ninja. Nada além de aspirações ocas e arrogância. Kushina, você sempre será você. Eu não te disse antes, mas naquele outro mundo eu não existo. Com um braço em volta da cintura de Kushina, Yoru disse calmamente. Talvez eu tenha morrido cedo. Talvez eu nunca tenha existido. Aquele outro mundo não tem nada a ver conosco. No mínimo não tem nada a ver com quem somos. Enquanto falava, ele abriu o zíper da jaqueta de Naruto, expondo o selo em seu abdômen. O selo dos 8 trigramas. As pupilas de Kushina se contraíram ao ver o selo. Yoru, no entanto, apertou os olhos e revelou um sorriso perigoso. Sinto a presença de 2 chakras familiares dentro deste selo. Talvez eles possam revelar os segredos entre esses 2 mundos. E acho que Kushina também gostaria de saber. Ao ouvir a voz de Yoru, as emoções de Kushina foram se acalmando gradualmente. Instintivamente, ela sentiu suavemente. Yoru! Seus olhares se encontraram. Yoru viu a confiança no olhar de Kushina, o que o fez sorrir. E eu confio em você, Kushina. Enquanto isso, Naruto se debatia, soluçando protestos abafados. Ele só podia observar impotente enquanto aquele homem, estranhamente semelhante a Sasuke, pressionava a palma da mão imbuída de chakra contra o selo em seu estômago. A força imensa fez os olhos de Naruto saltarem das órbitas. Ele sentiu como se fosse ser esmagado. Liberação do selo. A marca em seu abdômen começou a girar, transformando-se em um vórtice. As marcas pretas do selo se transformaram em um buraco negro, derramando tinta que tingiu o esgoto completamente de preto. Pela primeira vez, a Kyuubi dentro da jaula de Naruto sentiu pavor e um toque de medo quando o selo começou a se romper. Droga! Uchiha, o que você quer fazer? Ao ver a Kyuubi dentro da jaula oposta, pareceu ter pressentido algo. O outro lado queria capturá-la. Não. Mas precisamente, eles queriam tomar o seu poder. Mas a outra Kyuubi era mais forte do que ela, o que a encheu de medo. Não. Garoto, acorde logo. Pela primeira vez, a Kyuubi sentiu que aquele pirralho loiro como sua Jinchuriki não era tão ruim assim. Se ela fosse para outra jaula, ainda seria ela mesma? Pelo menos com esse pirralho, ele estava apenas trancado numa gaiola. Se fosse para a gaiola do outro lado, preso por correntes de ouro, seria pior que a morte. Garoto, rugiu a Kyuubi furiosamente, debatendo-se freneticamente. Enquanto isso, o Mangekyou Sharingan de Yoru girava em suas órbitas oculares enquanto ele murmurava calmamente para si mesmo. Esses 2 chakras também devem despertar. Naruto! Com um grito de preocupação, 2 figuras apareceram repentinamente no espaço selado, posicionando-se protetoramente diante de Uzumaki Naruto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Você é. Por baixo do manto cerimonial branco, os olhos bestiais escarlates da Kyuubi, aprisionada atrás da jaula, fitavam em choque. Hoje foi um dia verdadeiramente inacreditável. Ele viveu por mais de 1000 anos, mas nunca estivera tão confuso como hoje. Como poderia estar encontrando pessoas que já haviam morrido? Os 5 caracteres proeminentes que formavam a inscrição, quarto Hokage no manto cerimonial branco trouxeram Naruto de volta à realidade. Ele olhou atônito para a cena que se desenrolava dentro de seu próprio corpo. Parecia que seu mundo interior estava um pouco cheio hoje. Isso é, a Kyuubi. As 2 figuras Minato Namikaze e Kushina Uzumaki olharam em choque para a jaula oposta, onde outra Kyuubi também estava aprisionada. Os 2 perceberam que não se tratava de uma ilusão, mas de uma presença real e tangível. Outra Kyuubi. O que está acontecendo aqui? 2 jaulas contendo a Kyuubi. E também, 2 Kushina Uzumakis.
Quando o selo da Kyuubi estiver prestes a ser rompido, as consciências seladas dentro do selo dos 8 trigramas emergirão. Este é um mecanismo embutido na técnica de selamento, que método de selamento sofisticado. Enquanto a voz de admiração ecoava pelo espaço da Kyuubi, Minato Namikaze, que acabará de aparecer, voltou seu olhar para a pessoa que empunhava o Mangekyou Sharingan. O Mangekyou estrangeiro, não a pessoa daquele dia. Isso é problemático. Minato franziu a testa, com o coração cheio de ansiedade. A julgar pela aparência de Naruto, haviam se passado pouco mais de 15 anos desde sua época, mas o mundo parecia tão estranho. Não só existiam duas versões da Kyuubi, como o clã Uchiha também havia produzido outro usuário do Mangekyou Sharingan. E a julgar pela situação, eles eram Oshis. No espaço interior da besta com cauda, as duas Kyuubi, normalmente arrogantes e dominadoras, haviam suavizado suas posturas habituais, encarando-se atentamente e observando a cena à sua frente. Yoru estava de pé com o braço em volta de uma Kushina Uzumaki mais jovem, enquanto do outro lado apareciam o quarto Hokage e Kushina de outro mundo. Quando os quatro trocaram olhares, Minato e Kushina ficaram visivelmente abalados. Malditos sejam todos vocês! A jovem Kushina Uzumaki nos braços de Yoru irradiava uma intenção assassina nunca antes vista, encarando furiosamente as duas figuras do lado oposto, como se quisesse obliterá-las ali mesmo. Isso, que diabos está acontecendo? Naruto, recuperando sua capacidade de se mover, olhou ao redor para as muitas pessoas agora no espaço selado de sua besta com cauda, completamente chocado. No entanto, enquanto a mulher ruiva ao seu lado tremia, com lágrimas brilhando nos olhos e se preparava para agir, uma aura avassaladora irrompeu repentinamente do outro lado. Num instante, a jovem Kushina Uzumaki rugiu com uma intenção assassina arrepiante, e inúmeras correntes douradas surgiram de suas costas. A Kyuubi aprisionada atrás dela soltou um rugido de dor enquanto seu chakra era drenado à força por seu Jinchuriki. Kushina. Yoru, que estava por perto, segurou firmemente a mão dela para acalmá-la. Seus dois Mangekyou Sharingan se voltaram para as três pessoas do outro lado, e ele balançou a cabeça, dizendo: parece que precisamos ser breves. Aquele garoto loiro ali, ele é o Naruto Uzumaki de outro mundo. De alguma forma, ele veio parar no nosso. Eu lhe dei uma chance de ficar fora dos assuntos do nosso mundo, mas ele não me ouviu. A força opressiva do Mangekyou Sharingan, combinada com a aura aterradora que emanava de Kushina, deixou o quarto Hokage e sua esposa profundamente perturbados. Ao ouvirem a explicação de Yoru, ficaram ainda mais chocados com os olhos arregalados. Outro mundo? Um universo paralelo? Naruto, no entanto, ainda não havia compreendido completamente a situação. Em vez disso, apontou furiosamente para Yoru e gritou: droga! São vocês! Não acreditem em uma palavra do que ele diz. Essas pessoas são ambiciosas, querem derrubar o terceiro Hokage e destruir a Vila da Folha. Não podemos deixar que seus planos deem certo. Mas enquanto Naruto continuava devagar, Minato e Kushina trocaram olhares preocupados com as testas encharcadas de suor frio. Isto é um problema. Os oponentes de Naruto desta vez são muito perigosos, e não nos resta muito chakra. A ansiedade de Minato não tinha a ver com os acontecimentos deste mundo, nem mesmo com as alegações de Naruto sobre derrubar o terceiro Hokage. Isso era um problema deste mundo. O verdadeiro problema era que os oponentes eram mais fortes. Um possuía um Mangekyou Sharingan, e o outro era uma Jinchuriki Kushina que superava Naruto. Não havia chance de vitória. Chega, Naruto! Minato, raramente severo, repreendeu Naruto, silenciando-o instantaneamente. Embora Naruto não entendesse tudo, sentia uma aura de autoridade na presença de Minato. Aquela estranha ligação sanguínea deixou Naruto perturbado, e ele, a contragosto, fechou a boca. Agora, podemos ter uma discussão adequada? Ou devemos recorrer à violência? Yoru olhou para Minato com um sorriso. Enquanto isso, as duas Kushinas se encaravam. Os olhos da Kushina mais jovem ardiam de ódio ao encarar a versão de si mesma de outro mundo. Não, Yoru. Desta vez, deixe que eu cuide disso. Pela primeira vez, a jovem Kushina desafiou a decisão de Yoru. Seu olhar determinado o deixou momentaneamente atônito, mas ele acabou sorrindo e afrouxando o aperto em sua mão. Kushina, eu confio em você. Mas por favor, mantenha calma. Lembre-se, você é a única versão de si mesma que realmente importa neste mundo. Ao ser tranquilizada por ele, a jovem Kushina esboçou um sorriso trêmulo, com lágrimas nos olhos. Yoru, acredite em mim, eu jamais te trairei. Dito isso, ela se virou para encarar seu outro eu, com os olhos cheios de desprezo. Yoru pode conversar com aquele Minato. Isso é problema dele. Mas eu tenho o poder de destruir todos vocês, então precisamos conversar também. Nesse momento, as linhas de batalha estavam traçadas. Não bastava que Yoru e Minato chegassem a um acordo. As duas Kushinas também precisavam se entender. Tudo bem. Pelo bem do filho, Minato e Kushina trocaram um olhar resignado antes de concordarem, ainda que a contragosto. Pareciam compreender o preço que essa situação exigiria. Droga, o que você está planejando fazer? Naruto gritou e se debateu, mas os quatro adultos o ignoraram. À medida que seus gritos se intensificavam, uma corrente dourada apareceu e o prendeu, reduzindo seus protestos a ruídos abafados. Com o silêncio se instalando no ambiente, Minato esboçou um sorriso de desculpas. Sinto muito. Falhamos em cuidar adequadamente de Naruto, e peço desculpas pelos problemas que ele causou ao seu mundo. Que tal continuarmos essa discussão em outro lugar? Com o estalar de dedos de Minato, o ambiente mudou drasticamente. O espaço escuro, semelhante a um esgoto, transformou-se em um reino dourado radiante. Um espaço de consciência. Ao ver o novo cenário, Yoru sorriu com conhecimento de causa e comentou: mesmo como resquícios de chakra, sua vontade permanece tão formidável. Minato esboçou um sorriso irônico ao ver o olhar sutilmente significativo de Yoru e suspirou, impotente. Agora só restam nós dois. Podemos conversar sobre como fazer para que Naruto retorne ao seu mundo. Peço desculpas por suas ações anteriores.
A situação era extremamente desvantajosa. Apesar da disposição otimista de Minato, se ele tivesse o poder, já teria agido. Mas contra um usuário do Mangekyou Sharingan em pleno poder e uma Jinchuriki superior como Kushina, Minato e sua esposa mal conseguiram ajudar Naruto a acessar o poder da Kyuubi, e foi só isso. Diga-me qual é o seu propósito. Se você quisesse a Kyuubi desde o início, não teria nos dado a chance de conversar. Impressionado com a análise calma de Minato, Yoru não pôde deixar de aplaudir. Se fosse antes, eu teria considerado extrair a Kyuubi. Afinal, uma besta com cauda de outro mundo, seja pelo seu valor de pesquisa ou como poder oculto para Kushina, é uma tentação enorme. Nesse momento, Yoru exibia um sorriso quase perfeitamente confiante, olhando para o quarto Hokage Minato Namikaze. Mas depois de descobrir seu chakra, pensei em uma tentação ainda maior. Pelo que entendi, o você do outro mundo possui uma técnica do deus voador do trovão mais aperfeiçoada do que a do segundo Hokage. Por coincidência, eu também conheço essa técnica proibida. Você não se importaria, não é? Ao ouvir Yoru falar de sua ganância com tanta calma, Minato Namikaze franziu levemente a testa. O inimigo à sua frente lhe dava a sensação de ser um enigma, extremamente confiante e profundamente misterioso. Mesmo em seu auge, Minato temia que precisaria lidar com essa pessoa com extrema cautela. Como posso confiar em você? E seus olhos consigo ver sua ambição. Após um breve silêncio, Minato expressou sua preocupação. Os olhos do inimigo, repletos de ambição descarada, deixaram tudo claro para ele. Se aquele homem tivesse sucesso neste mundo, a vila no outro mundo estaria em grave perigo. No entanto, enquanto Minato o encarava, Yoru apenas sorriu, revelando um sorriso sincero. Você tem alguma escolha? Um único comentário jocoso revelou a dura realidade. Se essa encarnação do chakra não conseguia extrair memórias por meio de interrogatório, por que perderia tanto tempo conversando? Essa simples pergunta deixou Minato em silêncio e revelou sua impotência. Mesmo quando proteger a vila da última vez, jamais se sentirá tão impotente. Não posso trazer desastre ao meu mundo por causa do meu egoísmo. Sem a menor hesitação, a expressão de Minato tornou-se resoluta. Ao ouvir isso, Yoru não só não pareceu desapontado, como sorriu e aplaudiu com admiração. Naquela época, você se sacrificou para proteger a aldeia. E agora, está pronto para sacrificar seu filho. Contudo, no instante seguinte, o sorriso de Yoru se transformou em uma perigosa intenção assassina. Que pena que você escolheu a resposta errada. Num instante, um par aterrador de Mangekyou Sharingan refletiu-se nas pupilas de Minato. Como mera encarnação de chakra da consciência residual, como poderia Minato resistir ao poder do Mangekyou? Em um instante, as pupilas de Minato se transformaram na forma do Sharingan, perdendo toda a capacidade de resistir. Nesse instante, Yoru apareceu diante de Minato, com um sorriso zombeteiro e frio. Como punição, tomarei o que está dentro do corpo de Naruto Uzumaki. E quanto à técnica do deus voador do trovão, sem você, é apenas uma questão de tempo até que eu a domine completamente. Não faz muita diferença. Naruto Uzumaki era o verdadeiro tesouro. Sob o efeito giratório do Mangekyou, a vontade avassaladora de Yoru destruiu o que restava da consciência de Minato. Conforme o espaço distorcido ao redor do esgoto começou a se contorcer, uma força repulsiva repentina e poderosa surgiu. O mundo real. Droga. Yoru praguejou baixinho. Ao olhar para cima, viu a figura de Naruto Uzumaki sendo engolida por uma fenda espacial. Como era de se esperar de Minato Namikaze. Mesmo após ter sua consciência apagada à força, ele deixou para trás uma contingência. Uma técnica de ninjutsu espacial que teleportava Naruto aleatoriamente para longe. Yoru. Nesse instante, Kushina abriu os olhos. Embora o chakra da Kyuubi tivesse retornado ao seu corpo, suas pupilas permaneciam com a cor vermelho-sangue de uma besta. Hehe, Yoru, eu consegui apagá-la. Kushina exibiu um sorriso radiante, como se tivesse voltado a ser a pessoa vivaz de antes. Yoru, um dia precisamos ir para o outro mundo e apagar esse mundo ilusório. Só o mundo onde Yoru existe é o mundo real. Qualquer mundo sem Yoru é uma ilusão, é falso. Ao ver o estado de euforia de Kushina e o brilho de loucura em seus olhos, Yoru ficou momentaneamente sem palavras. Ele estava preocupado, mas, no fim das contas, essa era a reação dela. Para Kushina, parecia que ela havia encontrado seu rumo futuro, dando-lhe um objetivo a alcançar em seu treinamento. Nesse instante, um soldado fantoche surgiu voando ao longe, fazendo os olhos de Kushina arderem de raiva. Como ousam interromper seu momento a sós com Yoru? Com um simples gesto de mão, uma cauda enorme e aterradora avançou, desencadeando um ataque devastador. Os altos edifícios em forma de torre ao redor deles desabaram instantaneamente em uma enorme onda de destruição. Vou usar esses 3 reféns, não acredito que aquele pirralho não venha. Com um rugido enfurecido, Kushina olhou friamente para os 3 indivíduos gravemente feridos em meio às ruínas. Horan, escondido na parte mais profunda da cidade, Mukade rugiu furiosamente. Que se danem as 5 grandes nações. Como isso é possível? Eu possuo energia ilimitada. Como isso pôde acontecer? Ele havia se tornado tão poderoso, mas diante dos ataques terríveis dos Jinchuriki, seu corpo foi continuamente destruído. O dom da veia do dragão, com energia infinita e regeneração ultra-rápida, permitia que ele dominasse oponentes mais fracos ou de nível semelhante. Mas ao se deparar com um poder que ultrapassava em muito um certo limite, pela primeira vez desde que obteve a força da veia do dragão, ele sentiu medo. Era como os androides em Dragon Ball, embora tivessem energia ilimitada, quando confrontados com um oponente muito mais forte do que eles, não passavam de sacos de pancada. Isso não vai dar certo.
Este mundo é muito perigoso. Manjeki ou Sharingan, o terrível Jinchuriki da Kyuubi de Konoha. O mundo original é muito mais seguro. Pelo menos o Jinchuriki de Konoha lá não é tão forte. Mukade, agora em pânico, percebeu o quão incomum era aquele mundo. Ambos eram os Jinchuriki da Kyuubi de Konoha, então por que Naruto Uzumaki daquele mundo era tão mais fraco? E a progressão histórica completamente diferente confirmou uma coisa. Este mundo era muito mais perigoso do que o original. Eu tenho que voltar. Quando Mukade decidiu retornar ao seu mundo original, na cidade de Horan, no ponto mais alto de um edifício semelhante a uma catedral, 3 reféns Yamato, Sai e Sakura estavam pendurados do lado de fora. Dentro da catedral, Kushina parecia aliviada. Mais uma vez, ela exibia o sorriso travesso e brincalhão de seus tempos de juventude. Apesar do sorriso radiante, suas palavras revelavam uma crueldade extrema. Seu olhar determinado apenas reforçava sua convicção. Yoru, prometa-me que você se tornará Hokage. Torne-se o deus do mundo ninja. Juntos conquistaremos o outro mundo. Mundos equivocados não deveriam existir. Kushina ajudará você a conquistar o outro mundo e apagar todos os erros que não deveriam existir. Ao ver Kushina animada, Yoru bagunçou delicadamente seus cabelos ruivos com um sorriso desamparado e disse suavemente: muito bem, vamos juntos até o final da veia do dragão. Com uma determinação ainda maior, a força de vontade de Kushina tornou-se inabalável. Isso lhe deu um objetivo claro para seu treinamento, não dependendo mais apenas de seu talento e da Kyuubi. No mundo ninja, uma vontade inabalável é o verdadeiro catalisador do chakra. Capítulo 197. Horan, sob as torres em estilo gótico. Na chuva, 3 ninjas com chakras selados estavam suspensos no topo de uma igreja imponente e sagrada. Como foi que o mundo chegou a este ponto? Yamato não pôde deixar de se sentir chocado. Desde o início, depois de passar um tempo com Naruto, nenhum deles havia considerado que as ações impulsivas de Naruto pudessem ter levado a isso. Isso é, um chakra aterrador e poderoso emergiu. 2 figuras apareceram no topo da torre, encarando fixamente o chakra violento à distância. Ao lado de Yoru, Kushina ajeitou delicadamente suas vestes brancas. Só então ela voltou lentamente o olhar para a distância, sua expressão revelando um toque de intenção assassina. Yoru, este é o poder da Kyuubi. Yoru assentiu levemente. O Sharingan de 3 Tomoe em seus olhos girou ao ver Naruto Uzumaki à distância, irradiando o poder aterrador da Kyuubi enquanto estava agachado no chão. Como esperado, Naruto Uzumaki estava de volta, avançando imprudentemente em linha reta. Ao longe das torres de Horan, Naruto Uzumaki, tendo escapado da morte por um triz, reapareceu. Ao ver o Capitão Yamato, Sai e Sakura pendurados sem vida na torre, a fúria o consumiu. Droga, você realmente... Raiva inútil. Quando a fúria de Naruto explodiu, o comentário indiferente de Yoru fez com que a raiva de Naruto explodisse ainda mais. Eu nunca vou te perdoar. Com um rugido impotente, o olhar de Naruto Uzumaki permaneceu fixo em seus companheiros de equipe, que estavam pendurados como isca, enquanto seus pais, que ele mal conhecera brevemente, desapareceram antes que ele pudesse dizer uma única palavra. É seu pirralho maldito. Não estou te ajudando. Eu só não quero ser controlado pelo Sharingan deste mundo. Dentro do corpo de Naruto, a Kyuubi rugiu furiosamente, seus olhos cheios de pavor. Enquanto Naruto liberava imprudentemente o poder da Kyuubi, a besta lutava para impedir que sua essência fosse consumida. A Kyuubi compreendeu claramente. Se não retornassem em breve ao seu mundo original, Naruto, como o Jinchuriki deste mundo, acabaria sendo manipulado até a morte. Seu destino provavelmente seria semelhante ao da Kyuubi deste mundo, selado e escravizado. Ser preso já era ruim o suficiente, mas ser trancado e usado como um escravo? Isso era demais para qualquer raposa suportar. Rugido. De repente, um rugido bestial ensurdecedor irrompeu. O corpo de Naruto Uzumaki começou a emitir um chakra negro tangível e aterrador. Uma sexta cauda emergiu atrás dele. Pirralho. Eu já reprimi todo o meu poder. Derrote-o rapidamente e volte. Após o rugido enfurecido da Kyuubi, Naruto Uzumaki se transformou na terrível forma de 6 caudas. Contudo, em seus olhos ainda havia um resquício de lucidez. Yoru, de pé no alto da torre, ficou cada vez mais sério ao observar a estrutura esquelética começando a se formar ao redor do manto de chakra de Naruto. Modo de 6 caudas. Aí sim posso falar sério. O estado de 6 caudas de Naruto já havia se confrontado com o caminho Deva de Pen, uma batalha que demonstrou imensa força. Nessa forma, o poder de Naruto poderia superar a maioria dos oponentes de nível Kage. Yoru. Ao testemunhar a transformação em 6 caudas, Kushina franziu a testa e falou em voz baixa. Mal consigo controlar o estado de 4 caudas e só consigo manter o de 5 caudas por no máximo 5 minutos. O poder de 6 caudas é aterrorizante. Devemos lutar juntos. Antes que ela pudesse terminar, Yoru sorriu e acenou para ela, dispensando-a com um gesto. Kushina, você tem uma tarefa mais importante. Antes disso, deixe-me testar a força deste Jinchuriki da Kyuubi de outro mundo. A voz confiante de Yoru ecoou enquanto Kushina respirava fundo e assentia solenemente. Entendido. Essa técnica de selagem levará algum tempo para ser preparada. Entre as 3 mulheres, Tsunade havia despertado sua busca por força devido à escuridão que assolava a vila, enquanto Mikoto buscava proteger aquilo que lhe era mais precioso. Apenas Kushina sempre fora mais frágil, desprovida da ambição de se tornar mais forte. Mas desta vez, o desejo de poder de Kushina superou de qualquer outra pessoa. Sua ambição disparou. Ela queria esmagar seus inimigos. Outro mundo?
Ela ia invadi-lo. Impulsionada por sua recém-descoberta sede de poder, Kushina mostrou-se excepcionalmente decisiva e resoluta. Sem hesitar, desapareceu na distância. À medida que a fumaça branca subia do pergaminho de selamento, uma plataforma de pedra para selamento apareceu. No passado eu nunca considerei essas coisas. Nunca me preparei com antecedência. Se tivesse me preparado, não teria deixado Yoru enfrentar isso sozinho. Rangendo os dentes, Kushina Uzumaki preparou a plataforma de selamento, com os olhos ardendo de determinação. Ela jurou que esta seria a última vez. De agora em diante, por mais remota que fosse a possibilidade, ela prepararia todas as ferramentas e métodos ao seu alcance. Yoru, da próxima vez, Kushina será uma ninja digna, e não alguém que prepara um altar de selamento às pressas no último minuto. Muitas técnicas de selamento poderosas exigiam ferramentas especializadas, como as velas que Kushina estava acendendo no altar usando suas artes de selamento. Enquanto Kushina se afastava do campo de batalha para fazer seus preparativos, um estrondo ensurdecedor ecoou à distância. Um chakra repleto de vitalidade surgiu em seu campo sensorial. Uma aura verde de chakra envolveu Naruto Uzumaki, suprimindo o poder da Kyuubi. Droga! Eu ainda preciso resgatar a Sakura. Eu ainda preciso encontrar o Sasuke. Uma voz rouca ecoou enquanto a vontade de Naruto Uzumaki pairava perigosamente perto de se romper. O colar de chakra em seu pescoço irradiava a essência do primeiro Hokage. Observando isso de longe, Yoru sorriu. Este Naruto veio de uma linha temporal onde ele havia acabado de derrotar Kakuzu, e Pen ainda não havia invadido Konoha. Portanto, o colar do primeiro Hokage ainda estava intacto, e Naruto ainda não havia dominado o modo sábio. Morrer. Em um acesso de fúria quase irracional, Naruto de 6 caudas rugiu, arrancando o colar do pescoço. Enquanto sua enorme garra de besta com cauda se preparava para esmagar o colar, um relâmpago surgiu repentinamente. Yoru, vestido com sua armadura relâmpago, partiu para o ataque com toda a sua força. Com um chute perfeitamente executado, ele atingiu Naruto de 6 caudas em cheio no rosto. A imensa força do golpe provocou um som como se o próprio ar estivesse sendo rasgado, lançando Naruto para longe como uma bala de canhão. Seu corpo atravessou 3 prédios em sequência. Enquanto o colar repleto de vida descia suavemente, brilhando fracamente, pousou na mão envolta em relâmpagos de Yoru. Erguendo a cabeça, Yoru contemplou a figura nos escombros e balançou a cabeça negativamente. Você não passa de uma besta com força bruta. Rugido. A aura opressiva do estado de 6 caudas era pesada, semelhante à gravidade de uma enorme besta invocada. Apesar do seu peso, sua velocidade era impressionante. Num instante, desapareceu e reapareceu, atacando Yoru. Com um estrondo retumbante, o chão ficou em ruínas. Yoru, ativando seu Mangekyo, viu uma figura vermelha flamejante avançando em sua direção com imensa velocidade. Tão rápido. Ao bloquear um ataque direto de Naruto de 6 caudas, Yoru foi forçado a recuar, seus calcanhares abrindo sulcos profundos no chão antes de finalmente parar. No instante seguinte, 2 enormes braços de chakra se uniram em um punho e desabaram com força. Deixe-me mostrar a diferença entre nós. A batalha que se seguiu desencadeou ondas de choque devastadoras, derrubando prédio após prédio. O poder destrutivo de Naruto de 6 caudas era incrível, suas ondas de chakra deixando apenas ruína em seu rastro. Contudo, Yoru, movendo-se como um raio, parecia gradualmente ganhar vantagem. Seus ataques, rápidos como um raio, combinados com a visão dinâmica de seu Mangekyo Sharingan, tornavam quase impossível para o Naruto de 6 caudas escapar de sua visão. Muito lento, muito lento. Vamos, mais rápido. Não é você quem grita tão alto sobre seguir seu caminho ninja e ignorar a voz dos outros? A voz zombeteira de Yoru ecoou, levando Naruto a um estado de fúria ainda maior. Ou melhor, o Naruto à sua frente se agarrava aos últimos vestígios de lucidez. Quando os dois se enfrentaram novamente, as ondas de choque derrubaram mais prédios. Com um rugido, Naruto de 6 caudas começou a condensar uma terrível bijudama em sua boca. Ao ver essa cena, Yoru abriu um sorriso entusiasmado. Durante a batalha de Pen contra a forma de Naruto de 6 caudas, ele foi completamente subjugado. Não que o caminho deva fosse fraco, mas sim porque ele não era um especialista em taijutsu. Yoru, no entanto, era diferente. Com sua especialização tanto em ninjutsu quanto em taijutsu, ele podia afirmar com confiança que além do terceiro Raikage, ninguém no mundo ninja poderia rivalizar com ele em combate aberto. Até mesmo o futuro quarto Raikage ficou um pouco aquém. E finalmente algo que pode me animar um pouco. Rodeado por uma tempestade crepitante de relâmpagos, Yoru rugiu enquanto raios aterrorizantes irrompiam de suas mãos. Ninjutsu Rank S, Chidori. Embora ele parecesse mais rápido agora, isso se devia principalmente à visão dinâmica superior do Mangekyo Sharingan. Em termos de poder destrutivo, as bestas com cauda certamente fizeram jus à sua reputação como armas supremas. Uzumaki Naruto. Seu tolo arrogante, sempre achando que está certo, impondo seus ideais aos outros. Veja o que você fez com Horan. Foi destruído por sua causa. Com um único Chidori, Yoru apareceu repentinamente diante das 6 caudas. A mão imbuída de relâmpagos empurrou a terrível bijudama de volta para a boca das 6 caudas. Enquanto rugia, Yoru atingiu o queixo de Naruto com um soco poderoso e, em seguida, desferiu um chute giratório, lançando a enorme 6 caudas para longe como uma bala de canhão. Ao mesmo tempo, a terrível bijudama explodiu, e uma luz branca ofuscante iluminou os céus e a terra. Não é suficiente. Isso não basta. A 6 caudas ainda é muito fraca. Relâmpagos cintilavam ao seu redor enquanto um olhar de excitação surgia nos olhos de Yoru. Esse tipo de batalha intensa e eletrizante o deixava eufórico. Não é de admirar que Madara, aquele velho, se entusiasmasse tanto com a adrenalina do combate acirrado. Afinal, os humanos possuem uma natureza violenta inerente.
A Seis Caudas, agora totalmente controlada pelo descontrolado Naruto, rugiu ainda mais ferozmente. Seus ataques tornaram-se cada vez mais descontrolados, cobrindo vastas áreas indiscriminadamente e avançando em direção a Uchiha Yoru como uma tempestade. O poder destrutivo avassalador da batalha engolfou toda a Hora nas chamas da guerra. Contudo, a maioria dos habitantes do país eram fantoches, o que evitou pânico em massa e baixas generalizadas. Escondido nas profundezas das ruínas, Mukade, semelhante a uma centopeia, observava a batalha aterrorizado. Seu desespero para escapar daquele mundo crescia cada vez mais. Droga! Este mundo é perigoso demais. O poder infinito da veia do dragão não é suficiente, preciso me aprimorar ainda mais. Quando chegar a hora eu conquistarei este mundo. Em meio às explosões aterrorizantes da energia das bestas com cauda, Yoru ficava cada vez mais empolgado. Somente através de um combate real ele poderia aprimorar suas técnicas de luta e descobrir suas fraquezas. As feras são feras porque lhes falta razão. A risada desenfreada de Yoru ecoou pelo ar, enfurecendo ainda mais a Kyuubi no subconsciente de Naruto. É maldito Uchiha. Esse tom arrogante de novo. Pirralho, se controle. A última pessoa a chamá-la de besta foi um Uchiha, e agora eis que surge mais uma. Parecia que as bestas com cauda e o clã Uchiha estavam fadados a se enfrentar. Envolto em uma tempestade de raios, os ataques de Yoru eram rápidos e implacáveis, cada golpe tão poderoso quanto um trovão. No espaço selado, até mesmo a Kyuubi ficou momentaneamente chocada. Esse poder, droga, era muito semelhante à força monstruosa de outro ninja que o atormentara certa vez. A força monstruosa do clã Senju. Enquanto Yoru lutava com entusiasmo desenfreado, empregando esse estilo de combate direto, ele utilizou a técnica impacto da flor de cerejeira que havia aprendido com Aruno Sakura. Integrá-la ao seu poder provou ser incrivelmente eficaz. Desde que se fundiu com células de liberação de madeira, sua constituição física mudou, concedendo-lhe a força monstruosa do clã Senju, embora não no nível de Tsunade. Sob o ataque tempestuoso de Yoru, grandes porções do chakra negro da Kyuubi foram arrancadas, revelando gradualmente o verdadeiro corpo de Naruto por baixo, com a pele queimada. Como isso é possível? Ao começar a recuperar os sentidos, Naruto ficou chocado ao se ver completamente dominado. Ele não conseguia oferecer nenhuma resistência contra a força avassaladora daqueles ataques. Com um estrondo ensurdecedor, Yoru pisoteou o rosto de Naruto, pairando sobre ele com uma expressão fria e arrogante. Você ainda fala essas bobagens ingênuas sobre entendimento mútuo entre as pessoas? De repente, os dedos de Yoru atingiram o abdômen de Naruto com imensa força, fazendo seus olhos se arregalarem enquanto sangue jorrava de sua boca. Técnica de selagem. Selagem dos 5 elementos. O corpo de Naruto foi arremessado contra os escombros com um estrondo ensurdecedor. Em meio aos ventos furiosos, Yoru exibiu um sorriso dominador enquanto se aproximava lentamente das ruínas. Ao mesmo tempo, em meio aos escombros, Naruto jazia no chão, visivelmente enfraquecido. O chakra da besta com cauda que o envolvia se dissipou visivelmente. Dentro do selo, a Kyuubi rugiu de frustração. E droga! Uma técnica de selagem? Isto não acabou. À medida que o imenso poder se dissipava, Naruto tossiu sangue. Mas no instante em que viu a figura de Yoru se aproximando, a raiva brilhou em seus olhos. Uzumaki Naruto, jamais desistirei. Esse é o meu caminho ninja. Invocando um Rasengan, ele avançou contra Yoru. No entanto, no instante seguinte, um estalo horrível ecoou. As pupilas de Naruto se contraíram ao perceber que seu braço havia sido torcido em um ângulo antinatural. Com uma das mãos agarrando o pulso de Naruto, a força avassaladora de Yoru quebrou sua articulação. Então, sob o olhar chocado e dolorido de Naruto, Yoru pressionou o Rasengan com força contra o peito dele. O poder aterrador do Rasengan estilhaçou a parede atrás dele, empurrando o corpo de Naruto ainda mais para dentro dos escombros. O jogo acabou. Sua forma de 6 caudas é decepcionante, e eu perdi a paciência. Com a arrogância característica dos Uchiha, Yoru sorriu friamente. Em seguida, quebrou o outro braço de Naruto com um soco e esmagou suas pernas sob os pés. Os gritos de agonia de Naruto ecoaram pela noite, criando uma cena de brutalidade absoluta. Chega de jogar. Balançando a cabeça em desapontamento, os olhos de Yoru brilharam com um sorriso frio. A força de combate das 6 caudas era muito fraca, e nem mesmo seu ninjutsu sensorial conseguia detectar nada de incomum. Só poderia haver uma explicação. Minato. Com uma risada fria, Yoru agarrou Naruto, que estava mole e com aparência de cachorro, pela gola e começou a arrastá-lo em direção a Kushina, que já estava esperando. Enquanto isso, em uma certa barreira, um clone das sombras de Naruto estava sentado de pernas cruzadas. Conforme os sons da batalha se dissipavam à distância, o clone abriu seus brilhantes olhos azuis. Como eu imaginava, o objetivo dele é a Kyuubi. A voz que saía da boca de Naruto transmitia uma calma maturidade. Era evidente que os últimos resquícios da consciência de Minato residiam naquele clone, que havia orquestrado toda a estratégia. Pai. Naruto, não há tempo para conversar. Se meu plano funcionar, desativar a veia do dragão enviará todos vocês de volta ao seu mundo original. Capítulo 198. O altar octogonal tinha velas acesas em cada canto. Yoru, estou pronto. Sob o aperto das correntes adamantinas, uma barreira surgiu ao redor, e Naruto, o Jinchuriki da Kyuubi, parecia atordoado e confuso. Como isso pôde acontecer? Naruto Uzumaki murmurou roucamente, ainda sem conseguir compreender por que a distância entre os dois mundos era tão grande. Nesse instante, ele estava suspenso no ar por correntes adamantinas, enquanto Kushina Uzumaki, sem hesitar, disse em voz grave. Yoru, eu preparei tudo. Nosso clã Uzumaki estudou especificamente o jutsu de selamento para extrair bestas com cauda. Os dois trocaram um olhar e sorriram.
Kushina começou a fazer selos de mão. A barreira de selamento formada pelas correntes adamantinas, para a qual nem mesmo o terceiro Hokage na história original tinha solução, possuía uma defesa tão formidável que era inimaginável. Dentro da barreira, Naruto soltou gritos de dor. Kushina desencadeou a técnica de selamento exclusiva do clã Uzumaki. Seu poderoso chakra se materializou em um dragão azul sólido, que então engoliu Naruto por inteiro. Com uma força de sucção intensa, os olhos de Naruto reviraram de dor enquanto o chakra vermelho da Kyuubi era lentamente extraído de sua boca, orelhas, olhos e abdômen. E droga! Dentro do espaço selado, a Kyuubi rugiu de terror, sentindo seu chakra sendo extraído à força. Ela uivou furiosamente, mas no instante seguinte, um enorme Mangekyou Sharingan apareceu na penumbra do ambiente, semelhante a um esgoto. Aquele maldito Uchiha! A voz da Kyuubi enfraqueceu à medida que sua resistência diminuía. Na escuridão, suas pupilas refletiam o mesmo padrão do Mangekyou Sharingan. Com a Kyuubi incapaz de resistir, a taxa de extração de chakra do mundo exterior aumentou visivelmente. No espaço selado que continha a besta com cauda, a Kyuubi deste mundo permanecia presa em uma jaula, observando sua contraparte do outro mundo em um estado deplorável. Isso a fez suspirar impotente. Embora compartilhassem a mesma origem, a fusão não era algo que pudesse ser alcançado facilmente. Caso contrário, as bestas com cauda teriam se devorado e destruído umas às outras há muito tempo. Yoru sabia muito bem que somente alcançando o nível do sábio dos 6 caminhos e dominando a liberação Yin Yang suprema seria possível fundir o poder original das bestas com cauda. Assim como o sábio dos 6 caminhos havia dividido a Kyuubi. Do lado de fora, vendo Kushina extraindo o chakra da Kyuubi, Yoru sorriu e acariciou suavemente os cabelos vermelhos de Kushina. Agora é a minha vez. Com seu Mangekyou Sharingan brilhando, Yoru aproximou-se lentamente de Naruto, que estava suspenso no ar, e colocou a palma da mão direita delicadamente no ombro de Naruto. Jutsu proibido, Jutsu Quimera. Uma marca em forma de diamante apareceu na palma da mão dele, liberando uma força de sucção aterradora que começou a absorver avidamente o poder de Naruto. Minha hipótese não deve estar errada. Sentindo o poder que acabará de absorver, a expressão de Yoru tornou-se extasiante. A linhagem sanguínea do clã Uzumaki, o chakra misterioso da reencarnação de Azura e a Kyuubi, Naruto, o filho do destino, eram essencialmente um tesouro. Dentro da barreira, Uchiha Yoru e Kushina Uzumaki continuavam extraindo e devorando o poder de Naruto. Enquanto isso, nas profundezas da passagem subterrânea do rio Myaku em Horan, no corredor subterrâneo que selava o rio Myaku, Mukade rugiu de fúria. Aquele pirralho maldito, como isso é possível? Com um grito de ressentimento, Mukade só pôde assistir impotente enquanto caía no rio Myaku. Sara! O grito empolgado do clone de Naruto ecoou enquanto a rainha de Horan, Sara, agora subjugada pelo jutsu da conversa de Naruto, assentiu resolutamente. Sara, eles caíram na armadilha. Usei meu corpo físico para atraí-los, enquanto o meu clone das sombras se escondia. Enquanto eles estiverem ocupados roubando a Kyuubi, aproveitaremos a oportunidade para selar o rio Myaku, frustrando suas ambições. Naruto, pela paz no mundo ninja, devo selar o rio Myaku. É uma responsabilidade transmitida por gerações de rainhas Horan, e é um poder que só nós possuímos. Naquele momento, Sara não pensou no futuro de sua nação nem no que enfrentaria se Naruto e os outros retornassem ao seu mundo. Ela não pensou em como lidaria com a inevitável retaliação. É preciso dizer que neste mundo, decisões impensadas combinadas com a lábia pareciam ser a verdade absoluta. Que comovente! De repente a voz provocativa de Yoru ecoou, assustando Naruto. Em certo momento, Yoru apareceu em uma escadaria de pedra distante, observando a cena à sua frente com divertimento. Ele não pôde deixar de bater palmas. Que discurso emocionante! Mas você já pensou no seu futuro? Ou Naruto, você e Minato já pensaram no dela? Embora Yoru mantivesse um sorriso tranquilo, seu tom de repente se tornou um interrogatório severo, chocando Naruto, que instintivamente protegeu Sara. Droga! Mesmo que você se pareça muito com Sasuke, tipo uma versão maior do Sasuke, e eu, Naruto Uzumaki, não vou deixar você dar mais um passo. Naruto gritou com fervor, proferindo mais um discurso apaixonado. Isso fez com que Sara, que estava atrás dele, sentisse uma sensação de segurança e confiança. No entanto, os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso zombeteiro ao ver aquela cena. Que hipocrisia descarada. Assim que o rio Myaku for selado, você retornará ao seu mundo, deixando-a aqui para trás. Enquanto falava, Yoru desceu lentamente os degraus de pedra. Seu Sharingan de 3 Tomoe começou a girar, evoluindo para o Mangekyou Sharingan. Apontando para Sara, ele deu uma risadinha sarcástica. Não se preocupe, eu não vou te matar. Mas você enfrentará um Hora impotente, sem nada para proteger seu país. E aqueles que afirmam que vão te proteger, estarão em outro mundo, esquecendo-se de você num instante. Esses supostos heróis de sangue quente não passam de tolos egoístas e hipócritas. As palavras duras de Yoru deixaram Sara, que estava escondida atrás de Naruto, pálida de medo. Seu desgraçado. Não vou deixar que suas ambições se concretizem nem neste mundo. Naruto rugiu impulsivamente, ignorando completamente as palavras de Yoru. Avançando imprudentemente, ele ergueu um Rasengan. Com uma explosão ensurdecedora, o choque de 2 Rasengan iluminou seus rostos com um brilho azul intenso de chakra. Seu desgraçado. Não vou deixar você escapar impune. Diante da personalidade impetuosa de Naruto, a paciência de Yoru estava se esgotando, e sua testa se franziu em irritação. Ninguém nunca te disse o quão irritante você é. Os 3 Tomoe do Sharingan de Yoru giraram rapidamente, transformando-se no Mangekyou. Com um estrondo alto, o clone das sombras de Naruto foi arremessado para longe, mas o chakra da Kyuubi começou a vazar de seu corpo. Ao ver isso, Yoru entendeu de repente.
Então é isso. O chakra da Kyuubi protegeu seu clone das sombras e permitiu que ele durasse tanto tempo. Não é à toa. À distância, Naruto se levantou rapidamente, seus olhos bestiais encarando Yoru com um sorriso presunçoso. Ele tinha a proteção do manto de chakra da Kyuubi, enquanto seu oponente não. Ei, seu Sasuke grandalhão. Seus olhos podem ser poderosos, mas você é só um clone das sombras. Um golpe e você vai perder. É daí que vem a sua confiança? Ao ver o sorriso arrogante de Naruto, o clone de Yoru deu um sorriso de desdém. É melhor você não falar com tanta arrogância. Isso te faz parecer fraco. Talvez eu até te faça uma surpresa no final. Seu idiota irritante. No instante seguinte, Naruto gritou, e um Odama Rasengan surgiu em sua palma mais uma vez. Ele rugiu furiosamente. Pare de bancar o superior. Eu, Naruto Uzumaki, vou derrotá-lo. Ao ver Naruto tagarelando sem parar, Yoru não pôde deixar de se sentir irritado e disse, já perdi a paciência com você, seu pirralho irritante. Meu conhecimento sobre o Rasengan supera em muito o seu. Além disso, você não quer saber o paradeiro de seus companheiros? Ao ouvir as palavras ameaçadoras de Yoru, Naruto ficou ainda mais furioso. Com o rugido de 2 Rasengans gigantes ecoando, um estrondo repentino veio de trás dele. Você caiu na minha armadilha. Naruto gritou de alegria. Nos degraus de pedra distantes, 2 fragmentos de pedra se transformaram inesperadamente em clones das sombras de Naruto. Nesse instante, Yoru percebeu de repente. Esse truque lhe é muito familiar. Quando 2 Narutos apareceram, o zumbido terrível e penetrante do Rasen Shuriken de liberação de vento reverberou. Um Rasen Shuriken de rank S já estava vindo em sua direção. Cercado pela frente e por trás, o Odama Rasengan à sua frente o imobilizou, tornando impossível desviar. Enquanto isso, o ataque surpresa por trás praticamente não lhe dava chance de escapar. Se ele desviasse do ataque pelas costas, teria que suportar a onda de choque do Odama Rasengan pela frente. Normalmente, isso não seria um problema, mas aos olhos de Naruto, aquilo era apenas um clone das sombras. Só um golpe. Seu clone das sombras será destruído. Naruto gritou com paixão. Essa tática havia sido elaborada em colaboração com Minato, usando a si mesmo como isca. Então esse é o seu plano. Que pena. A expressão de Yoru não vacilou nem um pouco. Em vez disso, ele calmamente ergueu a mão esquerda, revelando seu próprio Rasen Shuriken. Se Kushina conseguiu dominar esse jutsu, por que você tem tanta certeza de que eu não consigo? Enquanto o zumbido penetrante do Rasen Shuriken de liberação de vento preenchia o ar, a expressão de Naruto se tornava cada vez mais raivosa. Droga! E daí se você pode usar? Só uma tragada já é tudo que eu preciso. Enquanto isso, de pé sobre a veia do dragão, Sarah começou a usar suas habilidades únicas como rainha de Horan para selar completamente a veia do dragão. Contudo, no momento em que os enormes Rasen Shurikens estavam prestes a colidir, Yoru repentinamente exibiu um sorriso travesso. O Rasengan em sua mão se dissipou. Naruto olhou em choque enquanto os olhos de Yoru permaneciam calmos. Naruto, eu te avisei para não se intrometer no nosso mundo. Agora é hora do seu castigo. Com um rugido ensurdecedor, a explosão aterradora do Rasen Shuriken de liberação de vento engolfou tudo, devastando os arredores. Contudo, em meio à terrível luz azul, o sorriso de Yoru foi se desvanecendo gradualmente, enquanto as pupilas de Naruto se dilatavam em choque. Não. Os olhos de Naruto se arregalaram em descrença. Dentro da luz intensa do Rasen Shuriken, o corpo de Yoru estava sendo visivelmente destruído pelo chakra do vento. Contudo, em uma reviravolta bizarra, sua pele e aparência começaram a mudar. Sai! Naruto gritou de fúria. Conforme o poder aterrador do Rasen Shuriken se dissipava, o que foi revelado em seu interior foi o cadáver mutilado de Sai, repleto de ferimentos. O outrora talentoso jovem e habilidoso em desenho de imitação de superbestas, agora estava sem vida com os olhos vazios. Seu corpo, após suportar o Rasen Shuriken de rank S de Naruto, foi destruído, não restando uma única célula intacta. Naruto, este é o seu castigo por interferir em nosso mundo. A voz de Yoru ecoou mais uma vez. 3 dos clones das sombras de Naruto se viraram, encarando Yoru furiosamente, enquanto ele permanecia de pé nos degraus de pedra distantes. Seu desgraçado, vou te matar. Mas Yoru permaneceu calmo, imóvel nos degraus como se não tivesse se movido desde o início. Me matar? Então, quem você matará em seguida com seu jutsu? O Capitão Yamato? Sua camarada Sakura? Ou talvez Sasuke? Enquanto a voz misteriosa e divina de Yoru ecoava, Naruto ficou horrorizado ao ver imagens do Capitão Yamato, de Sakura e até mesmo de Sasuke aparecerem diante dele. O que está acontecendo? Isso é genjutsu? O Capitão Yamato, Sakura e Sasuke estavam nitidamente diante dele. Seus cheiros, chakra e aparências pareciam completamente reais. Naruto ficou estupefato com a cena. Apesar da raiva que sentia, ele queria avançar e atacar o inimigo, mas não ousou agir precipitadamente. O incidente anterior, em que Sai apareceu repentinamente na forma de uma figura humana, já o havia deixado aterrorizado. Isso foi genjutsu, ou minha habilidade Mangekyou Sharingan se chama Kyokasui Jetsu. De pé no alto dos degraus de pedra como uma divindade, Yoru falava calmamente. O Mangekyou Sharingan em seus olhos girava como uma suástica, emanando uma presença avassaladora e divina. Pode manipular o inimigo distorcendo sua percepção através da refração da névoa e da água, fazendo com que ataquem uns aos outros. Ninjas são ferramentas de engano. Yoru falou sobre seu poder ocular com uma calma impressionante. Quem poderia imaginar que tudo era mentira? Enquanto sua voz suprema ecoava ao seu redor, Naruto gritou de raiva. Nesse momento, ele finalmente percebeu o fluxo da energia da veia do dragão ao seu redor, como água corrente. Não é de admirar que Yoru estivesse evitando contato visual direto, Naruto havia caído direto em seu genjutsu. Caramba! Naruto rugiu furiosamente. Essa habilidade do Mangekyou Sharingan era ainda mais aterrorizante que o Tsukuyomi de Itachi. Você sabia?
Seu companheiro Sai estava tão desesperado para protegê-lo que se lançou em sua direção. Mas você, cego de raiva, o matou com seu Rasen Shuriken. O tom zombeteiro na voz de Yoru era um lembrete constante de que Naruto havia matado seu camarada. Isso levou Naruto à beira do colapso. Naruto! À medida que o olho da veia do dragão se fechava lentamente por completo, Sarah gritou ansiosamente. Ela podia sentir o poder da veia do dragão se dissipando da terra de Horan. Ao mesmo tempo, com a veia do dragão selada e Mukade derrotado, Naruto e os outros que não pertenciam a esta linha do tempo, começaram a brilhar com uma fraca luz branca. Parece que chegou a hora. De repente, uma voz suave ecoou. Sarah, que acabará de selar o olho da veia do dragão, foi instantaneamente tomada pelo medo. Atrás dela, Yoru apareceu, mas não atacou. Em vez disso, balançou a cabeça em sinal de arrependimento. Embora seja uma pena, isso já basta. Sarah, tremendo de medo da figura sombria atrás dela, reuniu coragem para se virar, batendo os dentes. Como rainha de Horan, não permitirei que você use a veia do dragão para suas ambições. Você fracassará. Apesar do medo, Sarah gritou com toda a sua coragem. Mas enquanto ela se preparava para encarar a morte, Yoru simplesmente deu uma risadinha desdenhosa. Você acha que teve sucesso? Ao ouvir sua voz confiante e serena, Sarah congelou em descrença. Yoru sorriu de canto, e seu sorriso lhe causou arrepios. Você teve sucesso porque eu permiti. Mas, dadas as suas ações insensatas, não vou te matar. Em vez disso, deixarei que você testemunhe como Horan, na ausência daqueles supostos vilões ambiciosos, desaparecerá completamente. Quanto mais orgulhoso você for agora, mais se odiará no futuro. Com um tom de desdém naquele instante, a figura de Kushina apareceu atrás dele. À medida que a luz branca se dissipava, isso significava que a pessoa de outra dimensão já havia retornado. Yoru, eu só extraí o chakra da Kyuubi de 4 caudas, disse Kushina com pesar. Se não fosse pelo plano de Yoru, ela teria despojado completamente a Kyuubi adversária. Ao ouvir isso, Yoru deu um leve tapinha na testa de Kushina e disse com um sorriso carinhoso. Kushina gananciosa, isso é apenas para um futuro melhor. As sementes foram plantadas, só precisamos esperar que germinem. No momento nem sequer concluímos nossas ambições em nosso mundo. Eles ainda não eram fortes o suficiente para conquistar outro mundo. Então, durante esse período de acumulação, deixavam as sementes crescerem lentamente. Além disso, Kushina ainda nem dominava completamente sua própria Kyuubi. Se absorvesse mais metade, só a prejudicaria. Por enquanto, eles tinham que esperar pacientemente. Enquanto as duas conversavam casualmente, ignoraram completamente Sarah, que estava parada por perto. Isso a deixou confusa, principalmente com o olhar de pena que a orgulhosa ruiva lhe lançava. Onde está o pirralho loiro que te protegia? Aquele que te dava poder, onde ele está? O tom zombeteiro de Kushina trouxe Sarah de volta à realidade. Assim que os outros saíram, ela pareceu finalmente perceber algo. A pessoa que a protegia havia desaparecido, deixando-a para trás. Então, o que o futuro lhe reservava? Essa cena fez Yoru balançar a cabeça com desdém. Todos devem assumir a responsabilidade por seus atos, especialmente quando confiam ingenuamente em alguém que se vê como protagonista. Uzumaki Naruto, o suposto filho impetuoso do destino. Mas será que ele é na realidade? Ele prometeu a Konan e Nagato que cuidaria de Amegakure, mas na época de Boruto, as cicatrizes da batalha naquele lugar ainda permaneciam. Há muito esquecidas pelo grande Hokage. Mal Neji havia morrido, e Naruto já estava gritando e chorando para que ele não zombasse de óbito. Essa tal criança predestinada não passava de uma piada. O mundo ninja não havia mudado em nada, era apenas mais um ciclo, retornando sempre ao ponto de partida. Yoru, a veia do dragão foi selada. Somente as rainhas de Horan, ao longo das gerações, possuem seu poder. Ao ouvir as palavras de Kushina, Yoru assentiu calmamente e ergueu a palma da mão em direção a Sarah, revelando a marca triangular em sua mão. Horan, por causa da sua confiança cega nos outros, está prestes a desaparecer na poeira da história. Tomarei este poder como punição. Rainha tola de Horan, carregue este título vergonhoso, amaldiçoe-me e guarde rancor de mim. Então continue vivendo feio e miserável, evitando tudo apenas para sobreviver. Talvez um dia, quando tiver força suficiente, você possa se vingar em outro mundo. Com uma voz repleta de sedução, Yoru exibiu um sorriso satisfeito, continuando até absorver completamente o poder único de Sarah. A veia do dragão era essencialmente um poder do espaço-tempo. Se ele pudesse absorver esse poder perfeitamente, isso compensaria sua falta de talento em ninjutsu espaço-temporal? Como isso é possível? Como eu poderia sentir ódio? Sarah saiu atordoada da área selada da veia do dragão. Não havia mais ninguém à vista. Quando retornou ao seu país, apesar da destruição causada pela batalha, Horan ainda estava de pé. Sob o sol nascente, a luz refletia nas bochechas de Sarah. Enquanto olhava para sua nação à distância, a confusão em seus olhos gradualmente deu lugar a um sorriso. Não, eu não estou errado. Eu impedi o desastre, trouxe paz ao meu país e herdei o testamento da minha mãe. Com voz determinada, Sarah caminhou animadamente em direção à sua nação. No entanto, um selo havia sido colocado em sua mente, impedindo-a de revelar qualquer coisa sobre o que aconteceu lá. Mas o aparecimento de um grande número de marionetes em Horan já não era segredo no mundo ninja. Nesse momento, uma equipe de ninjas de elite da areia também se dirigia para a área. Depressa, por ordens da anciã Tio, investiguem se os bonecos em Horan são reais. Enquanto isso, em outro mundo ninja, nas ruínas de Horan, uma luz ofuscante disparou para o céu. Em meio à areia amarela, as vozes de Uzumaki Naruto, Yamato, Sakura e outros ecoaram. Sai! Quando todos abriram os olhos, viram o corpo sem vida de Sai. Seus olhos, cheios de relutância, já estavam cobertos por uma camada de poeira. As expressões de todos se tornaram sombrias.
Depressa, Sakura, Kyuro, Naruto. Quando eles retornaram, todos os clones das sombras de Naruto haviam desaparecido, e seu corpo verdadeiro estava em um estado deplorável. Tanto suas mãos quanto suas pernas estavam torcidas de forma antinatural. Naruto! Sakura avançou rapidamente com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto começava, trêmula, a tratar dos ferimentos de Naruto. Nesse instante, Naruto abriu os olhos fracamente até a metade. Ao ver seus companheiros de equipe, finalmente soltou um suspiro de alívio. Todos finalmente conseguiram voltar. Devido aos seus ferimentos graves, Naruto não havia percebido que, embora seu chakra permanecesse intacto, metade de sua força vital e energia especial oculta havia sido drenada. O chakra de reencarnação único de Azura, combinado com a linhagem sanguínea do clã Uzumaki, havia sido reduzido à metade. Dentro de seu espaço selado no esgoto escuro onde a Kyuubi estava confinada, a besta rugiu furiosamente ao retornar ao seu mundo. É maldito Shira. Eu não vou te perdoar. Embora a Kyuubi rosnasse, o medo era evidente em seus olhos bestiais vermelho sangue. Sua forma havia encolhido visivelmente novamente. O chakra das 4 caudas não era apenas a metade. O poder de cada cauda aumentava exponencialmente. Com o fechamento do selo da veia do dragão, a conexão entre os dois mundos foi rompida mais uma vez. Mesmo que Sai tenha se sacrificado, pelo menos as pessoas daquele mundo não vieram para cá. Precisamos selar a veia do dragão imediatamente para impedi-los de atravessar. Yamato, calmo e sereno, sabia que não era hora para lamentações. Ele tinha assuntos mais urgentes para tratar. Sakura, leve os corpos de Naruto e sai para mais longe. Vou selar completamente o portal espaço-temporal do nosso mundo. Yamato deu suas ordens aos berros e pegou um pergaminho. Como usuário do estilo madeira treinado tanto pela raiz quanto pela ambu, ele estava especificamente equipado para enfrentar a Kyuubi. Assim, ele também era altamente habilidoso em técnicas de selagem. Contudo, Yamato não percebeu o breve brilho vermelho nos olhos dele, nem as lágrimas que escorriam pelo rosto de Sakura enquanto ela cuidava de Naruto. Enquanto curava, uma Mangekyou Sharingan carmesim em sua mente a hipnotizava e guiava silenciosamente. Se Sasuke soubesse que ainda havia Uchihas em outro mundo, ele abandonaria sua vingança? Ele retornaria a Konoha? Se Naruto não tivesse sido tão impulsivo e imprudente, insistindo em interferir em outro mundo, nada disso teria acontecido. Sai não teria morrido. Por algum motivo, esse pensamento surgiu de repente na mente de Sakura. Em seu estado atordoado, ela não percebeu que a escuridão em seu coração estava crescendo. Ao mesmo tempo, enquanto olhava para Naruto, ela começou a perceber inúmeras falhas em sua natureza impulsiva. Enquanto Uchiha Yoru e Uzumaki Kushina retornavam do País do Vento, notícias chocantes varreram o mundo ninja mais uma vez. Enquanto os espiões de Konoha na raiz e a Ambu ainda lutavam para reunir informações, as 4 principais vilas ninja declararam simultaneamente que a cúpula dos 4 Kages havia terminado. Ao mesmo tempo, Komogakuri, Sunagakuri, Iwagakuri e Kirigakuri formaram uma aliança defensiva e declararam guerra oficialmente a Konoha. A terceira guerra ninja havia oficialmente começado. O herói ninja de Konoha, Hiruzen Sarutobi, ambicioso como sempre, havia arquitetado um plano para destruir as 4 grandes vilas ninja. O terceiro Kazekage de Sunagakuri fora assassinado, e Komogakuri quase arruinara seus planos. Tanto Iwagakuri quanto Kirigakuri acusaram Konoha de conspirar contra elas, alegando terem escapado por pouco de grandes perdas. No escritório do Hokage de Konoha. Droga, não temos a mínima informação. Agora os ninjas de Kirigakuri apareceram na Terra dos Redemoinhos. Precisamos detê-los aqui. Se a Terra dos Redemoinhos cair, os ninjas da névoa poderão invadir diretamente a Terra do Fogo. Mitokado Mura falou sombriamente, percebendo que as coisas tinham chegado ao pior desfecho possível. O líder da raiz, Shimura Danzou, responsável por coletar informações sobre as nações inimigas, tinha uma expressão sombria e disse friamente: com base nas informações fornecidas pelos espiões da raiz, o terceiro Raikage realizou uma reunião dos 4 Kages remotamente. Enquanto tentávamos coletar informações com urgência, acabamos expondo muitos de nossos agentes. Desta vez, as 4 grandes vilas ninja realmente nos superaram em manobras. A princípio, a reunião dos 4 Kages parecia um grande espetáculo, e Konoha acreditava que, se conseguissem extrair informações sobre as tramóias das 4 grandes vilas ninja, poderiam semear a discórdia ou até mesmo incitar conflitos internos. Quem diria que as 4 grandes vilas ninja uniriam forças para enganar Konoha? A aparentemente grandiosa reunião dos 4 Kages revelou-se uma armadilha. Em sua ânsia de coletar informações, os espiões de Konoha foram expostos. Como resultado, as 4 grandes vilas ninja eliminaram muitos dos espiões mais experientes de Konoha durante a missão. As forças de Komogakuri recuaram para a Terra da Lua. Mesmo que a guerra comece, ela se restringirá às fronteiras de uma nação menor. Onoki de Iwagakuri é uma raposa velha e astuta, e a Terra da Grama e a Terra da Chuva se tornarão campos de batalha. Nesse momento, os 2 conselheiros do Hokage começaram a expressar suas opiniões. Koharu Tatani parecia particularmente aflita. O número total de ninjas na vila mal ultrapassa 30.000 diante de uma frente unida formada pelas 4 grandes vilas ninja. Estamos em grave desvantagem em termos de efetivo. Com uma notícia ruim atrás da outra, até mesmo normalmente arrogante Shimura Danzou reconheceu a gravidade da situação, e sua expressão ficou séria. Ao voltarem seus olhares para o pilar de apoio, os 3 avistaram o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Desde o fracasso do plano para enfraquecer Komogakuri, sua expressão tornará-se cada vez mais sombria. E daí se as 4 grandes vilas ninja estão unidas contra nós? Esta não é a primeira vez que Konoha as enfrenta em batalha. Além disso, as tramóias entre as 4 vilas significam que elas nunca poderão cooperar de verdade.
Se estivessem totalmente unidos, Kirigakuri não estaria atolada nas ruínas da Terra dos Redemoinhos. Kumogakuri não estaria avançando tão lentamente na Terra da Lua. E quanto a Iwagakuri podem parecer agressivos, mas na realidade, sob o chapéu do Hokage, os olhos de Hiruzen Sarutobi brilharam com ressentimento. As 4 grandes vilas ninja haviam se aproveitado da fraqueza de Konoha. Lutem! Ordene a Jiraiya que destrua Sunagakure primeiro. Concentrem nossos esforços em uma frente. Ao mesmo tempo, não negligenciem os outros campos de batalha. Se conseguimos derrotar as 4 grandes vilas ninja no passado, podemos derrotá-las novamente agora. Hiruzen bateu na mesa com determinação, o rosto impassível. No entanto, Shimura Danzou percebeu um lampejo de insegurança escondido no olhar do velho amigo. Acelerar o crescimento dos genins recém-formados. Instruir os Jounin e Chunin, liderando-os, para que lhes proporcionem experiência em combate a todo custo. Entendido. Lembrem a todos os clãs principais que esta guerra diz respeito ao futuro de Konoha. A voz rouca de Hiruzen dava ordens uma após a outra. Contudo, por trás de seu olhar determinado, escondia-se um medo inegável. Não era medo da guerra em si, mas medo do fracasso. Desde sua última derrota, ele havia percebido que até mesmo ele podia falhar. Ele temia falhar novamente, falhar na batalha, falhar no campo de batalha. Assim, quando as 4 grandes vilas ninja declararam guerra simultaneamente, o outrora orgulhoso terceiro Hokage não ousou mais liderar pessoalmente as forças de Konoha na linha de frente. Em vez disso, ele repetidamente se convenceu. A vila precisa de mim. Devo ficar em Konoha, supervisionar a estratégia geral e então, reverter a situação para levar Konoha à vitória novamente. Contudo, em Konoha a atmosfera era opressiva sob a sombra da guerra. Droga! Como é que chegamos a isso tão de repente? As 4 grandes aldeias ninja estão nos atacando juntas, e alegam que tudo é por vingança. Numa taverna, pequenos grupos de ninjas não conseguiam conter a raiva. Só quem tinha vivenciado a guerra em primeira mão entendia a sua brutalidade. Você já ouviu falar? Dizem que o nosso terceiro Hokage abandonou o segundo Hokage naquela época. Foi assim que ele voltou e se tornou Hokage ele mesmo. E daí? Também ouvi dizer que desde que o terceiro se tornou Hokage, ele vem reprimindo o clã Senju, a família de seu mestre, e o primeiro e o segundo Hokage. Tem algo de suspeito nisso. O suposto Hokage mais forte não conseguiu derrotar nenhum único Raikage, e agora está escondido na vila, sem nem ousar pisar no campo de batalha. Com o início da guerra, os primeiros a agir foram os espiões e mercadores de várias nações. Ao mesmo tempo que buscavam o lucro, também disseminavam propaganda. Konoha estava em turbulência. Ao mesmo tempo, revelações chocantes sobre os planos de Konoha se espalhavam pelo mundo ninja, derrubando a outrora reverenciada vila de seu pedestal. As outras grandes vilas perceberam repentinamente que a vila ninja mais forte não era tão superior assim. Elas quase foram derrotadas por Komogakuri, especialmente seu suposto Hokage mais forte. Com capacidades tão limitadas, como ousam formular planos para destruir as outras aldeias? À medida que um escândalo após o outro surgia, as outras aldeias ninja não conseguiam conter o riso. A outrora gloriosa Konoha, aclamada como a maior vila do mundo ninja, agora parecia estar em uma espiral descendente. E tudo parece ter começado com a morte de Presa Branca. O ato de acabar com a própria vida de Presa Branca, o terceiro Hokage quase derrotado pelo terceiro Raikage apesar de ter 2 aliados de nível Kage. O confronto de Komogakuri com o exército de elite de Konoha e agora as 4 grandes vilas ninja emitindo uma declaração conjunta de justiça para atacar Konoha. Esses acontecimentos deram esperança a todos. Agora, até mesmo as vilas ninja menores começaram a conspirar secretamente, encorajadas pelas rachaduras na imagem de Konoha. Clã Senju. Nesse instante, Tsunade, vestida com armadura e pronta para a batalha, olhou chocada para a técnica proibida que Yoru lhe havia mostrado. O Rio Miyaku? Outro mundo? 20 anos no futuro, eu me tornei o quinto Hokage? E até aperfeiçoei essa técnica proibida. Mesmo para Tsunade, que já tinha visto muita coisa na vida, aquilo era inacreditável. Arte ninja, criação e renascimento, técnica da força de 100. Irmã Tsunade, você acha que alguém no mundo ninja conseguiria me prender em uma ilusão com meu Mangekyou Sharingan? Ou essa técnica proibida é falsa? Yoru deu uma risadinha e apontou para o pergaminho proibido que havia obtido. Era algo que Tsunade apenas havia idealizado, mas a versão completa já havia aparecido. A guerra era iminente e os preparativos para discursos realmente marcaram o caminho de um herói. Capítulo 199. Você vivenciou um evento tão bizarro em sua viagem a Horan desta vez. Nos aposentos do clã Senju, Tsunade, que inicialmente se preparava para proteger a linha de frente, demonstrou espanto ao ouvir sobre a fantástica experiência de missão de Yoru e Kushina. Eu não esperava que um dia teria um discípulo e até mesmo transmitiria meu ninjutsu. Ao observar a técnica proibida, renascimento da criação, técnica da força de 100, um jutsu para o qual ela tinha apenas um conceito preliminar devido à guerra que não lhe deixava tempo para desenvolvê-lo, Tsunade não pôde deixar de se emocionar. Pelo menos isso prova que a ideia por trás desse jutsu está correta. Tsunade sorriu, ergueu o pergaminho que tinha na mão e depois o guardou. Esta era uma versão completa de seu jutsu de outro mundo, aperfeiçoada mais de 20 anos no futuro. Com o crescimento da Tsunade deste mundo, a única coisa que talvez lhe faltasse em comparação com sua contraparte do mundo alternativo era um pouco de experiência. Kushina, vá se limpar e trocar de roupa. Você irá comigo até a fronteira em breve. Com um sorriso tranquilo, Tsunade acenou e deu uma ordem. Embora Uzumaki Kushina tenha feito beicinho, claramente entendendo que Tsunade estava tentando mandá-la embora, ela não conseguiu resistir. Após a saída de Kushina, Tsunade ergueu uma sobrancelha e sentou-se casualmente no sofá.
Temos 2 horas antes da partida. Presumo que você já tenha reunido mais informações, ou talvez descoberto mais detalhes sobre esse mundo alternativo. Em comparação com a mentalidade ninja de Kushina, Tsunade tinha ambições muito maiores. Yoru sorriu ao ver isso, deu de ombros e assentiu com a cabeça. Nada lhe escapa, irmã Tsunade, não é? A princípio, pensei que fosse um mundo futuro, mas depois percebi que era um mundo ninja paralelo. Seu desenvolvimento inicial pode ter sido idêntico ao nosso. Especulações preliminares sugerem que outro mundo abusou imprudentemente do poder do rio Myaku, criando um túnel espaço-temporal que ligava nossos dois mundos. Isso, por sua vez, influenciou seus respectivos desenvolvimentos. Com um sorriso tranquilo, Yoru olhou para a valente Tsunade em seu traje de batalha. Quando ela franziu a testa como se fosse perguntar algo, ele deu uma risadinha repentina. Irmã Tsunade, eu não planejava esconder nada de você. Naquele mundo eu não existo. Talvez eu tenha morrido há muito tempo, ou talvez eu nunca tenha existido. Na Segunda e Terceira Grande Guerra Ninja. A partir das memórias daquele Yamato, o ninja Mokuton, eu vi Konoha. Naquele mundo, irmã Tsunade, você é a quinta Hokage. Embora Yoru falasse com leveza, Tsunade franziu a testa e perguntou suavemente. Yoru não? Sim, e o clã Uchiha também desapareceu. Só sobrou uma criança. O clã Senju também parece ter sumido, e irmã Tsunade, você é quem está sustentando a vila sozinha. Ao ouvir Yoru relatar casualmente as informações sobre o mundo alternativo, com um sorriso despreocupado no rosto, Tsunade sentiu emoções complexas aflorando dentro de si. Yoru, eu prometi a Kushina que derrotaria a oposição. Talvez percebendo o humor incomum de Tsunade, Yoru fez uma piada com um sorriso, como se tentasse aliviar a atmosfera opressiva. O mundo que se desenvolveu de forma completamente diferente com o clã Uchiha dizimado. Ainda assim, Yoru conseguiu manter a calma. Isso despertou sentimentos contraditórios em Tsunade, mas também trouxe um leve sorriso de conforto ao seu rosto. Yoru, sua perspectiva e visão realmente estão em um nível superior. Na sala de estar, Yoru conversava casualmente sobre os aspectos interessantes do mundo alternativo. Irmã Tsunade, nós duas sabemos que o mundo alternativo é, no máximo, um pouco semelhante ao nosso. Por que levar isso tão a sério? Agora devemos digerir essa informação. Embora as guerras tenham se desenrolado de forma diferente, muitas das informações ainda podem ser consultadas. Por exemplo, a força militar de cada vila ninja é importante durante a Terceira Grande Guerra Ninja, informações sobre ninjas poderosos e especialmente o ninjutsu médico desta Aruno Sakura. 20 anos depois, irmã Tsunade, ela está. Enquanto Yoru conversava casualmente, o som de fechos de armadura sendo desabotoados ecoou suavemente. Um par de dedos claros, pintados de vermelho, surgiu à vista. Irmã Tsunade, você... Yoru ficou momentaneamente atônito, olhando para os pés delicados. No entanto, Tsunade manteve a calma e invocou uma pequena lesma com um gesto de mão. Katsuyu, saia da vila. Vá até este local e avise-os que o horário de partida foi atrasado em 3 horas. Entendido, Lady Tsunade. Assim que Katsuyu saiu, Tsunade, ainda com sua roupa de batalha e agora reclinada no sofá com um sorriso malicioso, lambeu os lábios e exibiu uma expressão provocante. Yoru, ainda temos 5 horas. Isso é tempo suficiente para trocarmos informações detalhadamente. Ao ver o comportamento sedutor de Tsunade, ou talvez sua tentativa de confortá-lo e aliviar sua tensão interna, Yoru sentiu um calor no coração e sorriu. Irmã Tsunade, estou bem. Embora dissesse estar bem, não hesitou em brincar com seus pés delicados e pequenos. Afinal, a sedutora Tsunade à sua frente era irresistivelmente tentadora. Sim, eu estudarei esses ninjutsus médicos mais tarde. Agora conte-me detalhadamente sobre o desenvolvimento daquele mundo, sobre o mundo ninja, sobre mim e sobre Konoha. Sob o pretexto de segredos de Estado, os dois se aproximaram fisicamente. Peças de vestuário que obstruíam a comunicação foram deixadas de lado no sofá, revelando o conteúdo substancial e vigoroso de suas investigações. Tsunade não pôde evitar franzir a testa enquanto seus longos cabelos loiros balançavam. Ela olhava fixamente para o pergaminho de inteligência à sua frente. Era um pergaminho fora do comum, pulsante e vigoroso. Ambos já haviam investigado aquele material muitas vezes antes. O Yoru, eu confio em você. A guerra estourou. Você deve esconder bem seus olhos, especialmente não vaze informações sobre o seu poder ocular. Enquanto Tsunade, com o rosto corado, abria caminho para o selo misterioso em uma manobra de flexibilidade impressionante, Yoru assumiu uma expressão solene. Fique tranquila, irmã Tsunade. Os dois trocaram informações de forma exaustiva, mas houve disputas durante a troca. Primeiro uma guerra de palavras e línguas, seguida de um confronto físico intenso e tático. Chá foi derramado no sofá e o ar ficou impregnado com uma fragrância inebriante. O Yoru, irmã Tsunade. Após o confronto revigorante, Tsunade limpou o suor da testa e suspirou. De fato, lutar contra alguém que treina o corpo naquele nível era um absurdo. Ela perdeu a rodada, mas não parecia desanimada. Ao contrário, deitou-se elegantemente no sofá, cruzando as pernas longas e observando Yoru com um olhar de pura adoração, permitindo que ele desfrutasse dos frutos da vitória. E chega de brincadeira. Já entendi as informações. Desta vez, levarei a Kushina comigo. Yoru, que ainda apreciava o momento, franziu a testa. Pelo visto, durante sua missão em Houran, algo aconteceu para que Tsunade não se sentisse segura em deixar Kushina na vila. Irmã Tsunade, as coisas chegaram a esse ponto? Tsunade assentiu com gravidade. Do ponto de vista do terceiro Hokage, ele realmente prestou serviços inestimáveis a Konoha na primeira metade de sua vida. É por isso que os grandes clãs não entraram em conflito direto, mesmo sem receber os lucros que queriam. Todos entendem que as ordens dele fortaleceram a vila rapidamente no passado, mas isso não é mais desculpa. Ela suspirou com o olhar anuviado. Sofrer uma derrota tão humilhante no auge da vida o mudou. Desde que voltou, o prédio do Hokage tornou-se mais sombrio.
Ele está cada vez mais paranoico. O número de guardas pessoais triplicou. Yoru pensou no que Tsunade dissera sobre Anzo da Salamandra. Ambos eram parecidos, gloriosos no início, destruídos por uma derrota no final, mudando de caráter e vontade. Um viu a Megakuri tornar-se um campo de batalha eterno. O outro, em Konoha, agarrava-se ao poder para tentar recuperar o que perdeu, enquanto a força militar e econômica da vila começava a ser ultrapassada por Komogakuri e Iwagakuri. Quando a guerra acabar, o terceiro não terá mais condições de ocupar esse cargo. Os olhos de Tsunade brilhavam com determinação. O fim da guerra seria a melhor oportunidade para um novo Hokage estabelecer seu prestígio. Ouvi boatos na vila e no exterior. A aliança das 4 grandes vilas abalou muito o moral de Konoha, comentou Yoru. Tsunade bufou com desdém. O mais ridículo é que não impediram os boatos sobre o canino branco na época, mas agora que surgiram rumores sobre os velhos conselheiros. O prédio do Hokage emitiu ordens de silêncio imediatas. Yoru quase riu. Ele entendia a estratégia. Para sufocar um boato, cria-se outro mais atraente. Mas a ordem de silêncio para Junins e Chunins apenas alimentava a fofoca nos bastidores. Bem, já não se fartou? Tsunade disse fingindo irritação, mas o carinho em seus olhos era evidente. Ela sentia orgulho do homem que ajudou a criar vendo sua possessividade tipicamente Uchiha. Irmã Tsunade, entendi sua preocupação. Você teme que Kushina sofra algum atentado ou armação se ficar na vila. Tsunade assentiu, aproveitando os últimos minutos de carinho. Não só na vila. A identidade de Kushina foi exposta. Não faz mais sentido escondê-la. O objetivo estratégico dela e meu intimidarmos os ninjas de como é muito importante. Além disso, isso esconde o fato de haver outro Jinchuriki na vila. Por isso os conselheiros aceitaram que ela partisse. Enquanto Tsunade falava, Yoru desfrutava da companhia dela. Irmã Tsunade. Kushina, já lavada e vestindo seu uniforme de combate, desceu as escadas e flagrou a cena. Embora estivessem minimamente vestidos, o cheiro no ar a fez disparar um olhar feroz. Vocês, de novo. Apesar de parecer brava, os olhos de Kushina brilhavam com a excitação da cena. A Kushina, vejo que está pronta. Prepare-se para partir. Tsunade assumiu sua postura de irmã mais velha, dominante. Kushina fez beicinho, mas seus olhos não saíam do decote generoso de Tsunade, morrendo de inveja. Tsunade levantou-se calmamente e vestiu seu manto e disse, me dê 10 minutos e partiremos para o fronte. Ficar na vila é perigoso, todas as outras vilas têm olhos em você. Yoru ajustou suas roupas e assentiu, vou ao prédio do Hokage agora. Preciso entregar o relatório oficial sobre Houran. Após Tsunade subir, Kushina pulou nos braços de Yoru, com um olhar cheio de saudade. Yoru, sei que você é o mais forte, mas não force a barra. A irmã Tsunade disse que a menos que você tenha o poder do primeiro Hokage, enfrentar exércitos inteiros sozinho ainda é perigoso. Fique tranquila. Lembre-se do que eu disse, se a raposa não colaborar, ignore-a por enquanto. Foque no Senjutsu. O primeiro passo do seu corpo de sábio está completo. Você precisa dominá-lo perfeitamente. Sim, eu, Uzumaki Kushina, sou a melhor. Yoru partiu em direção ao prédio do Hokage. Saltando pelos telhados, ele observava a vila. Konoha, outrora vibrante, agora estava sob a sombra opressiva da guerra. Uchiha, Senju, estilo madeira, corpo de sábio, e a linhagem do filho do destino. Olhando para os rostos esculpidos no monumento Hokage, os olhos de Yoru brilharam com o fogo da ambição. Se seu plano desse certo, a fusão dessas linhagens permitiria uma evolução biológica sem precedentes. De um simples humano a um ser de linhagem Otsutsuki, um ser milenar que não envelhece. Esse era o seu verdadeiro objetivo. A vida humana dura apenas 100 anos. Sua ambição não poderia ser contida por um tempo tão curto. Capítulo 200. Edifício do gabinete do Hokage. Na época da missão a Horan, um grande número de marionetes foi descoberto. No entanto, todas elas haviam perdido seus poderes e pareciam ter sofrido uma batalha de nível Kage, no mínimo. Além disso, toda Horan foi transformada em uma cidade fantoche. Vestígios de ninjas da areia foram encontrados, então não nos aventuramos mais adiante. Yoru, com expressão solene, relatou a missão ao terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Ao abrir o pergaminho de selamento, revelou mais de uma dúzia de marionetes. Isso fez com que Sarutobi Hiruzen, que estava analisando as informações de Yoru, franzisse a testa. Hokage-sama, esses bonecos nunca foram vistos no campo de batalha antes. Provavelmente são um novo tipo de boneco escondido pelos ninjas da areia. Todas essas marionetes são idênticas, não são particularmente avançadas, mas podem ser produzidas em massa. 2 membros da Anbu inspecionaram os bonecos e relataram constantemente suas descobertas, o que fez com que a expressão de Sarutobi Hiruzen se tornasse ainda mais grave. Marionetes produzidas em massa. Parece que os ninjas da areia estão determinados. O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, olhou para essa informação crucial de Horan com o rosto tomado pela preocupação. Esta missão foi árdua, mas a guerra já começou. Kirigakuri mobilizou mais de 2.000 ninjas para desembarcar nas ruínas da Terra dos Redemoinhos, e os ninjas da areia lançaram ataques em grande escala nas fronteiras. Outras vilas também estão. O terceiro Hokage parecia profundamente preocupado com a vila. Finalmente seu olhar turvo se fixou em Yoru, revelando uma expressão encorajadora. Sei que você acabou de retornar, mas das 4 unidades de reserva, apenas a sua e a de Danzou completaram sua formação inicial. Danzou está atualmente liderando sua força de reserva para a área próxima à Terra da Chuva. Ao mesmo tempo que se defendem das nações menores, também estão neutralizando Suna e Iva em ambos os flancos. Ao ouvir as palavras do terceiro Hokage, Yoru não pôde deixar de sentir uma ponta de ironia. Entre os anciãos de Konoha, apenas Danzou lutava ativamente na linha de frente.
Durante a Terceira Guerra Ninja, ele chegou a manipular Anzo para causar caos na Terra da Chuva, sem dúvida, uma de suas maiores obras-primas. Entendo. Pelo bem da aldeia. Yoru assentiu firmemente, o que trouxe um sorriso satisfeito ao rosto de Sarutobi e Hiruzen. Descansem por agora. Seu esquadrão precisará se coordenar. Informações confiáveis sugerem que Kirigakuri possui uma força ninja de elite se preparando para desembarcar. Partam em 3 dias. Sim. Yoru aceitou a missão sem hesitar. Assim que Yoru saiu do escritório do Hokage, no instante em que a porta se fechou, a preocupação nos olhos de Sarutobi e Hiruzen se transformou em um traço de apreensão. Tsunagakuri, hein? Sarutobi Hiruzen voltou seu olhar para os bonecos recém-descobertos em sua mesa e murmurou em voz grave. Estudem imediatamente esses bonecos. Se os ninjas da areia os estão produzindo em massa, é porque planejam usá-los no campo de batalha. Sim. Os 2 membros da Anbu fizeram uma reverência respeitosa e levaram os bonecos para uma instalação secreta de pesquisa. Os bonecos produzidos em massa, embora não tão complexos, eram ideais para uso em campo de batalha. Sua simplicidade permitia fácil coleta, desmontagem e remontagem, deixando-os prontos para a batalha novamente. Yoru, os membros do esquadrão estão quase reunidos. O clã Uchiha forneceu uma equipe de 17 Jounin com Sharingan de 3 Tomoe. O ramo Hyuga enviou 5 Chunin de elite. Também há 3 Jounin civis comuns e 2 Chunin de Aburame. O esquadrão agora tem um total de 98 membros. Incluindo você e eu, isso dá 100. Uchiha Mikoto, com um semblante gentil e sereno, entregou um pergaminho com a lista dos membros do esquadrão. Pegando o pergaminho, Yoru folheou com confiança as informações sobre cada membro do esquadrão, anotando suas idades, atributos e jutsus preferidos. Como comandante, a força por si só não bastava. Compreender os estilos de combate da sua equipe era essencial para um planejamento de missão eficaz e para a distribuição de tarefas. A propósito, Yoru, seu julgamento está correto. As 3 pessoas que você trouxe da Terra do Relâmpago, Mabui, Samui e Ujito, são ninjas natos. Mesmo em Konoha, seriam consideradas prodígios. E Ujito, hein? Ao pensar naquela garota, Yoru estreitou os olhos e sorriu, apreciando a maneira como Mikoto massageava suavemente sua testa para ajudá-lo a relaxar. Durante a missão contra Horan, Kushina conseguiu selar uma quantidade significativa de chakra de besta com cauda. Esse chakra pode ser usado em Ujito, que tem aptidão natural para se tornar um Jinchuriki. Originalmente, Ujito tinha uma porção do chakra da 2 caudas selada dentro de si, destinada ao cultivo como uma pseudo-Jinchuriki semelhante aos monges do Templo do Fogo. No entanto, esse método era lento. A grande quantidade de chakra da Kyuubi extraída desta vez poderia ser usada para fortalecer o poder das 2 caudas dentro dela. E Ujito, entendo. Esses 3 logo se tornarão ninjas qualificados, e eu pessoalmente liderarei o treinamento deles. Ao ouvir a decisão de Mikoto de liderar pessoalmente a equipe, Yoru sorriu. Ultimamente tem havido muita conversa na vila. A maioria diz respeito ao terceiro Hokage, mas alguns rumores vêm do nosso clã e também dos ninjas civis. Ao ouvir as palavras de Mikoto, os olhos de Yoru brilharam com desdém. São apenas planos das outras aldeias. Vendo a divisão interna na Terra do Relâmpago, eles querem incitar conflitos entre os clãs nobres e os ninjas civis em Konoha. Mas eles subestimam Konoha. Em tempos de guerra, nem mesmo o terceiro Hokage permitiria algo assim. Seu desprezo não se limitava aos esquemas, mas também à ignorância dos aldeões de classe baixa de Konoha. Este mundo valoriza a linhagem sanguínea, com distinções genuínas entre as camadas sociais. A divisão entre clãs nobres e civis era meramente um conflito de classes típico. Civis ainda podiam ascender na hierarquia tornando-se ninja, o status de um jounin de elite não era baixo. Com isso em mente, Yoru pegou lentamente um livro carmesim e começou a escrever em uma folha de rascunho. Mikoto, reúna os membros do esquadrão na taverna esta noite. Em 3 dias executaremos a missão. Todos precisam se conhecer. Vamos nos encontrar na taverna da família Senju. Ao ouvir as palavras de Yoru, Mikoto hesitou por um instante. Yoru, aquela taverna é diferente. Ela costuma ser frequentada por ninjas dos principais clãs. Contudo, ao ver Yoru escrevendo atentamente, Mikoto assentiu levemente, seu rosto suavizando-se com um sorriso. Ela se absteve de fazer mais perguntas. Qualquer decisão que Yoru tomasse, ela apoiaria de todo o coração. Com o passar do tempo e o pôr do sol banhando o quarto em luz dourada, Mikoto apreciou aquele raro momento de solidão com Yoru. Seus olhos oscilaram entre a curiosidade e o fascínio enquanto o observava escrever. Olhando para o relógio, Yoru estreitou os olhos e exibiu um sorriso confiante. Mikoto, em tempos de guerra, a força policial implementará uma política de ninjas em primeiro lugar, para a aplicação da lei. Entre os ninjas, a prioridade será dada aos clãs nobres e aos mais fortes. A expressão de Mikoto mudou ao ouvir isso. Ela ergueu a cabeça e olhou para o sorriso confiante, porém descaradamente ambicioso, de Yoru. Seu rosto ficou sério. O significado era claro. Yoru pretendia usar a força policial para enviar um sinal político, elevando o status dos ninjas e estabelecendo uma hierarquia entre eles. Yoru, o livro que você está escrevendo. Ao perceber as implicações, Mikoto pareceu cada vez mais preocupada. Yoru, no entanto, acenou levemente com o livro que tinha na mão e deu uma risadinha. O progresso se faz passo a passo, uma mordida de cada vez. Com um sorriso confiante, Yoru não impôs seus ideais imediatamente. Em vez disso, optou por uma implementação gradual, começando pela polícia. A essa altura, nenhum Uchiha conseguiria resistir à tentação de produzir um Hokage de seu clã. Ao começar pela força policial, ele essencialmente sinalizou um tratamento preferencial para os clãs nobres na aplicação das leis.
Embora os clãs nobres pudessem receber clemência, os ninjas comuns enfrentariam um cumprimento rigoroso da lei. Da mesma forma, quando surgem disputas entre civis e ninjas, a tendência é favorecer os ninjas. Embora não seja explicitamente declarado, existe uma clara divisão de status e hierarquia, que gradualmente força todos a aceitá-la. Em tempos de guerra, mesmo que algumas pessoas se oponham, elas não se destacarão agora porque a guerra ainda exige inúmeros sacrifícios ninja. Yoru entendia isso melhor do que ninguém. No ambiente de alta pressão da guerra, os ninjas já são propensos a comportamentos impulsivos que causam problemas. Se neste momento ele ainda não tivesse dado sinais de sua ideologia política e não tivesse começado a construir sua facção leal, então ele não passaria de um tolo. Mikoto, você acha que minha ambição contém ideologia demais, talvez até beirando a audácia? Enquanto entregava lentamente um livro carmesim a Mikoto, Yoru ergueu a cabeça. Mikoto, no entanto, respondeu com um sorriso. Bem, principalmente porque você não escondeu isso de mim. Eu vi seus rascunhos. Se esta for a versão final, é bastante sutil. Só depois de refletir cuidadosamente sobre o assunto é que alguém, sem perceber, concordaria com sua perspectiva ou a rejeitaria. Enquanto Mikoto falava, ela retirou lentamente o rascunho de dentro do livro. Nele estavam anotados seus pensamentos e até mesmo algumas ideias relacionadas a um sistema hierárquico. Mikoto, este mundo é um mundo de sobrevivência do mais forte. No entanto, ironicamente, os poderosos ninjas foram reduzidos a meras ferramentas. Deveríamos estar acima de tudo isso. Yoru falou com a maior seriedade. Este mundo estava verdadeiramente distorcido, então, nesta nova publicação, ele não escondia mais sua ideologia. Embora ainda sutil, ela se tornaria cada vez mais ousada. Ele chegou a planejar a publicação de 3 volumes consecutivos. Esses livros revelariam gradualmente suas ideias audaciosas e proporiam uma redefinição da posição do ninja. Ninjas com Kekkei Genkai poderosos, ninjas com técnicas secretas e Jounin devem ter um status mais elevado. Em seguida viriam os Chunin e Genin, com os civis na base da hierarquia. Ninjas com Kekkei Genkai que não tivessem despertado suas habilidades seriam classificados da mesma forma que ninjas comuns, ordenados por força. Da mesma forma, os ninjas também teriam a responsabilidade de manter a paz e a estabilidade em sua terra natal. Embora isso possa parecer injusto para os civis, também elevou o status dos ninjas. Os benefícios eram imensos. Quem não gostaria de ser bem visto, especialmente ninjas que detinham grande poder? Sei que este livro, com o tempo, causará uma enorme polêmica no mundo ninja. Mas precisamos entender uma coisa. Não estou simplesmente dizendo a verdade? Com uma expressão confusa, Yoru abriu os braços e disse calmamente. O chamado sistema hierárquico já existe. Veja o mundo ninja. Os ninjas estão acima dos civis. Entre os ninjas, também há uma clara divisão em classes inferiores, médias e superiores. Mesmo assim, eles insistem em ostentar a bandeira da igualdade. Isso não passa de uma máscara hipócrita que esconde a verdadeira essência do mundo. Se este mundo fosse composto inteiramente por civis, então minha ideologia seria de fato a raiz do caos. Nesse instante, Yoru apontou para o livro na mão de Mikoto e balançou a cabeça negativamente. O desenvolvimento do mundo ninja há muito nos ensina uma verdade. Este mundo nunca foi justo. O filho de um ninja quase sempre se torna um ninja. Enquanto isso, não importa o quanto o filho de um civil se esforce, apenas uma pequena fração consegue se tornar ninja. Enquanto falava, Yoru estendeu a mão, usando o polegar e o dedo mínimo para ilustrar quão pequena era essa probabilidade. Deixando de lado as lendas do sábio dos 6 caminhos, o desenvolvimento do mundo ninja ao longo de quase 1000 anos, desde o período dos reinos combatentes até os dias atuais, sempre colocou os clãs Kekkei Genkai como os mais fortes. Abaixo deles estão os clãs de técnicas secretas, depois os clãs ninja comuns, e assim por diante. Agora, na era das vilas ninja, todos exibem um sorriso hipócrita e falam de igualdade. Mas, na realidade, qual vila ninja não cobiça um Kekkei Genkai poderoso? Nesse instante, Yoru se levantou lentamente, contemplando a pedra Okage banhada pelo sol poente. Seus olhos brilhavam com uma luz sagrada enquanto ele abria os braços como se abraçasse o mundo inteiro. Estou apenas arrancando a máscara hipócrita do mundo ninja e ajudando a todos a reconhecer e aceitar a realidade. Ao mesmo tempo, dei a mais pessoas a motivação e a ambição de ascender, de se tornarem ninjas, de se tornarem fortes. Apesar da natureza ambiciosa de seu discurso, no tom de Yoru havia um senso de filosofia. Ele apresentou ao mundo uma visão de mundo clara. Contanto que alguém se tornasse um ninja e se dedicasse ao treinamento, poderia mudar seu destino. A esperança de realmente transcender as classes sociais existia. Yoru, eu acredito que você se tornará o verdadeiro deus do mundo ninja. Naquele instante, banhado pela luz dourada do sol, Yoru parecia radiante aos olhos de Mikoto. Ela passou a acreditar ainda mais firmemente que Yoru seria aquele que mudaria o mundo ninja. Uma estratégia ousada. Esta foi uma estratégia descarada e aberta. No passado, os civis do mundo ninja viviam sob as ilusões tecidas pelos poderosos. Este livro apenas começou a desvendar o véu que encobria o mundo ninja. As vilas ninja haviam sido estabelecidas há apenas algumas décadas, e os conflitos deste novo mundo ainda não haviam eclodido. Yoru estava apenas os expondo antecipadamente. Ao pôr do sol e com as nuvens da guerra pairando no ar, cada ninja que recebia sua missão carregava uma expressão pesada. Suas famílias entendiam que essa despedida poderia muito bem ser eterna. Entretanto, as 4 grandes vilas ninja formaram uma aliança para guerrear contra Konoha, fazendo com que o prestígio do terceiro Hokage despencasse. Principalmente entre as famílias dos ninjas caídos, o ressentimento começou a crescer em relação ao terceiro Hokage, que havia iniciado a guerra.
Na rua mais movimentada de Konoha, uma taverna via um fluxo constante de ninjas entrando. Azuma, nós não temos idade para beber. Num canto, Azuma, com sua aparência madura, tinha um cigarro pendurado nos lábios. Ao ver a expressão irritada de Ebisu, ele não pôde deixar de demonstrar seu desagrado. Ebisu, o treino acabou. Se não quiser beber, pode ir embora. Mas se ousar me denunciar. Os dois usaram jutsus de transformação, mas isso não enganou os funcionários da taverna. No entanto, sendo ninjas, a maioria das pessoas fingia não ver, especialmente em tempos de guerra. Ebisu, sentindo-se impotente, ergueu as mãos e disse: como eu poderia? Eu jamais o denunciaria. Mas o olhar insatisfeito de Azuma o obrigou a recuar para outro canto. Afinal, seus pais lhe haviam ensinado uma coisa. Eles mal haviam conseguido se aliar ao terceiro Hokage, então precisavam demonstrar lealdade absoluta. Por que tem tanta gente aqui hoje? Exatamente. Há mais de 10 Jounin Uchiha aqui. Eles nunca vêm a esta taverna. Ao cair da noite, a taverna, que normalmente ficava apenas meio cheia, estava agora com quase 80% de ocupação. Shi, você não vê? Todas essas pessoas fazem parte da equipe reserva do Lord Yoru. Parece que teremos uma reunião aqui esta noite. Entre os muitos ninjas na taverna, Sarutobi Azuma ouviu os sussurros. Ele não pôde evitar erguer o olhar, depois baixou a cabeça, bebendo em silêncio apesar de sua pouca idade. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.